Bem-vindo todos ao ItaquiCast, o podcast do Portal do Rio Grande. Eu sou o Taco Dias. Tudo bem, Toco? Tudo bom, Marcelo? A nossa convidada hoje da ala feminina, né? Está aumentando a nossa ala feminina. Sim, está aumentando. E a Mariane Cabral Contursi Pífero hoje é a nossa convidada. E vamos nossos patrocinadores em primeiro, né? Vamos abrir com dar um recadinho aqui nossos apoiadores aí. A Vicência Cervejaria, cervejaria artesanal de Itaqui. Quem quiser lá pelo WhatsApp lá, fazer o teleshop lá, o 55999638040. E até vou dar só um recado, esse programa vai ao ar dia 28, né? Mas já vai fazer 10 dias. Eu fui no evento lá agora, dia 18 lá da Vicência lá. Foi bem legal o evento lá, até tinha São Patrick, né? São Patrick's Day, tinha 2 apoiadores nossos lá, tava o Vev lá da Mecatron no comando do som lá na sonorização, e bem legal o evento lá, vendeu bastante chopp lá. E eu acho que, se não me engano, eu ainda tenho o chopp verde lá, quem quiser, só ligar lá para a Vicência Cervejaria. E tem o nosso outro apoiador aqui, o Ike Fome, né? Para dar um recadinho aí, como é que é a promoção aí, guris, do Ike Fome? Promoção peça em dobro. Peça em dobro a promoção? Em algumas lojas cadastradas, tu pede e leva em dobro. É isso. Até o dia 31. Até o dia 31 de março, tu pede lá no Ike Fome, lá no aplicativo, o app de delivery mais amado Itaqui, tu pede lá e recebe em dobro. Até o dia 31. E também vou falar do Grupo Braseiro aqui, que hoje nós vamos falar sobre o Grupo Braseiro, o braço do empreendimento, né, que é o Café Container, né, que é um ambiente descontraído lá. Tem cafés exclusivos lá, empanadas, salgados e outros doces, com a mesma qualidade de todo o Grupo Braseiro, né? Tu quer falar dos teus apoiadores? Os meus apoiadores é a Alessandra Empréstimos Consignados, né? Para professores aposentados do INSS, pensionistas, professores e militares, né? Sim. E agora que temos esse problema dos empréstimos consignados, mas semana que vem já vai reabrir, o Job me falou, né? Tomara que abra. Ali na Independência, com a Castelo 1022, e a Mecatron Sonorizações, né, do nosso amigo Vev, que tu falou, que estava na no festa evento do São Patrick lá. E é @Mecatron Sonorizações, para eventos, aniversário de 15 anos, tendas, é isso aí. E tem também o Eletrosul, né? O Eletrosul Energia Solar. Um abraço lá pro Lore, lá, que é nosso telespectador. Eles têm mais de 350 unidades instaladas já de Itaqui, região aqui da energia fotovoltaica aí. E também o Artesanal Burger 86, né? Do nosso Alisson. Amigo Alisson. Então vai ter uma surpresa hoje do Alisson lá. Daqui a pouco a gente vai contar melhor aí. E também o nosso primeiro aqui, o grande apoiador aqui, o nosso estúdio aqui, Execute Studio, né? Estúdio para gravação, audiovisual, ensaios de bandas, lives e podcast. Quem quiser acompanhar tudo lá, é só seguir no @_Execute no Instagram. E pedir pro pessoal aí, né? Apertar curtir. Pessoal lá, e no YouTube ali na sinetinha, né? Se inscrever no canal lá no YouTube, lá, ativar a notificação e dar o like, né? E compartilhar, né? Para nós distribuir esse conteúdo aí. Bom, Marcelo, hoje então, nossa convidada aí, da ala feminina aí, a Mariane. Tudo bom, Mariane? Tudo bom, Mariane? Tudo bem, Taco, e tô com prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo como convidada de um programa para falar sobre meu trabalho, sobre minha vida. Me senti muito, muito honrada e muito feliz com esse convite. Que bom. Convite porque tu vem te destacando nas redes sociais, né, Mariane, com o teu trabalho, né? Então, eu e o Marcelo fizemos um trabalho bem importante, né? Porque na área familiar. Sempre existiu o problema, né? Mas hoje a gente sabe mais, pelo menos parece isso, né? Esse tipo de problema, né? Mas vamos começar pela tua história, Mariane. Conta a tua história aí, tua infância, como é que foi? Pois é. Itaquiense, Mariane? Sou itaquiense, sou nascida em Itaqui, no Hospital Velho, nasci em maio de 78. E sou filha do Bruno e da Dena. Meus pais me tiveram cedo, a minha mãe tinha 16 para 17, o pai 21. E o que eu tenho falado bastante assim é que eu sou filha de pais separados.
Meus pais se separaram em 89, a lei do divórcio é de 77, e sempre foram muito amigos. Tanto que em 2017 fizemos uma viagem para Buenos Aires. Eu ia correr, me lesionei, não corri, mas a viagem estava programada, foi o pai, a Priscila, a mãe, eu, o Mário, todo mundo junto. Então, mas quando os meus pais se separaram, eu fui morar com os meus avós paternos, porque é uma tradição da minha família os avós roubarem os seus netos. Tanto que o pai diz, não, eu vou pegar a Alice. Eu falei, não, peraí, que isso aí não, já conheço. Porque o pai também morou até os 14 anos, se não me engano, com o Vossani e com a Vossenira, né? Então, fui morar com o vô Lucas e com a Vatanira, mas sempre tive muito próxima do meu pai. Tenho 2 irmãos, o Christian, que é mais velho que eu, não é filho da minha mãe. A minha mãe faleceu em 2019, né? O Christian é filho da Maraneide e do pai também. Todo mundo muito amigo, todo mundo se dando muito bem. E a Ariela, que é minha irmã mais nova, que também é filha da minha mãe. Tenho 2 filhos, a Alice e o Luca. Fui morar em Porto Alegre em 92 para fazer a 8ª série. Naquela época, a gente precisava sair de Itaqui para estudar. Hoje em dia, temos uma faculdade federal aqui em Uruguaiana, em São Borja. Temos o EAD, que democratizou o acesso à educação superior, ao ensino superior, né? Mas fui em 92 para Porto Alegre. E lá em 95, conheci o pai do Luca, o Vandré, que jogou aqui em Itaqui em 94. Conheci ele aqui, começamos a namorar, enfim. Fui morar no Rio de Janeiro, terminei a faculdade no Rio de Janeiro. Tive o Luca com 22 anos no Rio de Janeiro. Eu fiz Estácio de Sá. Fiz Direito na Estácio de Sá, tranquei um semestre só, porque eu ouvi do pai. Agora tu vai ter filho novo, eu engravidei com 21. Tu vai ter filho nova, tu tá no meio da faculdade, e aí, tu vai fazer o que com a tua profissão? Tu vai deixar para lá? Eu falei, não vou deixar para lá, eu vou dar um jeito. Mas precisei trancar por um período, porque cidade diferente, estado diferente, longe da família. Então, o Luca nasce no Rio de Janeiro em 2000. Eu me separo do Vandré em 2003. A gente ficou 9 anos juntos. Retorno para Itaqui em 2005. E aí começo um conflito com a minha profissão, um conflito com o direito, porque eu sempre fiz toda a faculdade querendo concurso público. Sim. E não advogar. Passei na prova da OAB de primeira, naquela época ela não era unificada ainda, fiz em 2003, no ano que eu me formei, a prova. E volto para Itaqui, tipo, tá, e agora? Eu vou estudar, vim para cá com o Luca com 5 anos, preciso morar no interior, numa cidade pequena, mas entrei em conflito com a profissão que eu tinha. Tu diz porque tu estava na dúvida se ou partia para o concurso ou se ia para advocacia. Pro fórum mesmo lá para. Isso. Na verdade, eu sempre gostei muito e gosto muito do direito. E a advocacia, que era a profissão que eu tenho, peguei minha carteirinha em janeiro de 2004, me incomodava bastante. E eu queria o concurso público por quê? Para ter uma estabilidade. Sim, Todo mundo busca uma estabilidade financeira, especialmente. Mas também me incomodava muito o fato de eu ter um filho pequeno e eu ter que ficar me mudando constantemente, não conseguir fixar a raiz num lugar. Se passa, é difícil, né? Concurso, cara. Tu fica rodando um tempo. Das carreiras jurídicas, né? Não tem escapatória. Aí, em 2008, foi quando o Gil assumiu. 2008 ou 2009, gente? 2008. 2008, aí eu comecei a trabalhar como assessora... 2008 foi a eleição, 2009. né? 2009 eu comecei a trabalhar como assessora jurídica do município. E aí vi um outro lado do direito que eu não era muito... Não simpatizava porque não conhecia, que era o lado do direito administrativo. Sim. E aí, em 2019, com a morte da mãe, sim, que deu uma reviravolta na minha vida. E, tipo, e agora? O que vão fazer? Vão ter que dar jeito? Não é concurso? Eu quero ter liberdade na minha vida. Porque em 2018... Vocês vão me perguntando, por isso. Sim. Tá, é isso que eu queria saber. Tu ficou os 8 anos do mandato do prefeito Gil? Eu fiquei os 8 anos. Eu era não entrei como assessora jurídica. Tu não entrou? Não entrei como assessora jurídica. Eu primeiro precisei mostrar trabalho para depois ver se eu tinha o merecimento. Comecei a ser assessora jurídica em 2011 só. Em 2009, em 2011 subi para assessora jurídica e fiquei responsável pelo setor de licitações, que é um difícil, setor bem desafiador, assim.
de se trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito, Sim. aprende não só a parte técnica, mas a parte do desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto profissional. Foi uma experiência maravilhosa. Dali, em 2012, eu comecei a dar aula. Eu fui convidada pelo Alex do Foco para dar aula, teve concurso do município, e ele me encantei com a docência. Tu nunca tinha dado aula em palestra antes dali? Nunca. É? Nunca. Foi a legal. primeira vez, foi em 2012, uma turma da Prefeitura de Itaqui, depois teve turma do INSS, Tribunal de Justiça, Unipampa, mas 2012 é a primeira vez. Que tempo tu ficou no Foco ali? Eu dava várias aulas ali no Foco, vários Ficou um cursos. tempo ali, ficou uns anos ali? Fiquei. Ah, não, tá, claro. É porque é por turma, né? Agora, Sim. minha última turma foi no curso da SUSEP. Ah, tu ainda estava lá ainda agora? Eu voltei, eu fiquei um tempo aí Ah, sem. Quando a conforme Alice eu- nasceu, eles me chamaram, só que não tinha como. E aí, conforme tem os concursos, eles vão te chamando, Sim, né? chama. Eu dei aula no Instituto Mix também, ano passado, lá no- 2021, no curso de secretariado jurídico, porque eu gosto. Eu Sim. gosto da aula e eu acho que o conhecimento ele precisa circular. Não adianta nada. Eu curto estudar. Sim. Só que o que eu conheço, eu me sinto que eu tenho um dever social de passar. E é isso que eu uso na minha rede social. Esse espaço que eu tenho ali é para tentar levar um pouco de informação para as pessoas. E tu lá no início, lá quando tu entrou na faculdade, tu sempre gostou dessa área que tu tá hoje, que é no direito de família ali, sucessões? Sempre gostei e nunca pensei em trabalhar nessa área. Eu fiz Sim. estágio na Defensoria Pública no Rio, numa vara de família. Ah, eu é? sofria muito. Lá deve ser uma loucura, eu né? sofria, era uma loucura. Era na Ilha do Governador, que era o bairro que eu morava, e era uma loucura. Eu falei, não posso trabalhar com isso. Eu adorava estudar Sim. o direito material ali, processual de direito das famílias e das sucessões. Mas eu sofria com aqueles conflitos familiares. Eu sofria com aquelas mulheres lá com os filhos, que os pais sequer reconheciam a paternidade, e depois tinha uma briga para pagar uma pensão. Isso 2001 eu fiz esse estágio lá. Pode passar. Ah, tá, obrigado aí. Tu abre aí. Tem 3 chazinhos e o... Ah, vem. Eu achei que havia só pro convidado aí do Olha Grupo só. Brasileiro lá. Obrigado lá pro pessoal lá, pro Duda lá. Vamos deixar o teu aqui do lado aqui. Tá bem. Duda, Patrícia. Espera que tem um canudinho aqui para todo mundo. Eu já abri. Não, mas é. Não, agora eu tô. Não, eu vou deixar aberto, gente, porque Melhor, né? melhor, vamos economizar esse aqui, as ó, baleias. uma- Mas olha, os biscoitinhos. Eu vi a Patrícia postar essa... Eu acho que é da mãe dela. Vamos agradecer. Eu acho que é a ao mãe Grupo dela que Brasileiro, faz O esse- Eduardo e a Patrícia, né? É? Legal. Eu acho que eu vi no Instagram deles há um tempo atrás, que é a mãe da Patrícia que faz. Aí, obrigado aí ao nosso patrocinador, ao Ike Fome também, né? E ao Grupo Brasileiro lá. Venho bem apresentado aqui, bonitaço. Geladinho. Hoje a gente tá. Esse chá aí, quem quiser, tem lá no Brasileiro Café Container. E Muito bom o chá. Mas então, no direito das famílias, que eu chamo das famílias, porque hoje família é plural, né? tem mais a nomenclatura, né? No meu tempo era o. É direito de família. E tem Não foi a Maria Berenice a Maria Dias, Berenice sim. que. Eu tenho aquele livro dela, Direito das Famílias. Das famílias. Maria Berenice Dias, quando eu estava estudando ainda no Rio, eu terminei a faculdade, eu fui fazer a escola do Ministério Público. E aí, o carioca, ele recebe muito bem o gaúcho, né? Então, eu fui muito bem recepcionada lá na faculdade. Eu tinha uma turma de baianos também, que saiu de Vitória da Conquista para estudar no Rio de Janeiro. E era gaúcha para cá, gaúcha para lá. Se te chamavam de gaúcho. Gaúcha. E eu não tinha mais o sotaque tão forte como eu tenho agora, porque eu tinha ficado de 92 a 99. Em Porto Sim. Alegre já tinha perdido um pouco. Agora eu carrego bem mais o meu sotaque de gaúcho. E os professores falavam, gaúcha, já vem coisa nova do jeito de família da desembargadora Maria Berenice Dias, que hoje ela é a vice-presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro das Famílias e Sucessões, mas tem quem ache que é um mimimi tu Sim. usar das famílias em vez de família.
Sim, e ela criou, até para quem não sabe, isso muito tempo atrás, não é uma coisa atual, né? Não, isso eu tô falando lá... Mais de 10 anos que eu lembro já de ouvir mais isso. de 20 anos. Possivelmente. Porque a Constituição Federal de 88 que pluralizou a família. Antes Sim. a família era apenas aquele relacionamento que se formava através do casamento. Sim. Então a Constituição Federal em 88 viu essas outras instituições familiares que existem, mas ainda ainda vivemos muito preconceito, né, do social de quem vive diferente. Hoje, uma das discussões nessa pauta de família, o que é família, são os trisais. Isso é uma coisa muito moderna, né? É minha pesquisa do mestrado. É? A adoção por famílias poliafetivas, na garantia do direito à convivência familiar. Mas seria o 3 pessoas ou... 3 pessoas. Morando juntos, elas uma têm família. que ter um relacionamento entre os 3, né? Entre os 3. É diferente de um relacionamento aberto. Claro. Relacionamento aberto, tu sabe que o outro ou a outra, né? Um ali Sim. da configuração amorosa, vai ter outros relacionamentos. Também é diferente da família simultânea, que é quando tem traição, aquele caso... O cara tem uma profissão... Casa de novela. Casa de novela. Caminhoneiro, que viaja bastante, pode ter uma família em cada lugar. Cada lugar. Mas uma não desconhece a existência da outra. Então, são as famílias paralelas ou simultâneas. E o trisal, eles vivem juntos nessa configuração, na mesma casa. Teve agora, na Grande Porto Alegre, eram 2 mulheres e um homem, e nasceu um bebê. Uma das mulheres teve o filho. E aí era só um homem, então fácil de verificar a paternidade biológica, né? Porque não é a biologia que faz alguém pai ou mãe. Eles entraram na justiça e eles conseguiram registrar o nome do filho nascido com as 2 mães e o pai. Sim. Isso aí é muita modernidade. É que não é tanta modernidade assim, porque já existe na parentalidade socioafetiva. Não, e é que nem dizem, né? Não adianta, por exemplo, se as coisas vão acontecendo, o direito que tem que regular, né? Porque isso daí sai várias relações jurídicas, né? Sim, o direito tem que amparar o fato social que já existe. Claro. Trisais já existem. Se existe, como vai ser a partilha? Gente, eu costumo falar, o combinado não sai caro. Façam um pacto antinupcial, já decidam como é que vai ser a partilha de patrimônio. Ai, Mariane, mas a gente vai estar recém aqui se amando muito, vamos pensar em separação. Separação acontece, e se não consegue falar sobre isso enquanto está amando muito, não vai conseguir falar quando separar. Vai dar problema. Vai dar problema. E aí não tem o que fazer, né? O direito tem que resolver. E o direito tem que resolver. E hoje a gente tem a estrutura, né, de 3 pessoas vivendo junto, tendo um relacionamento que vai ter efeitos e consequências patrimoniais. E aí? Sim. Hoje em dia o direito está vendo a questão da família, não chegou na parte do efeito patrimonial. E a herança? Esse é o problema. De partilha tanto em vida, em caso de divórcio, ou uma partilha em razão da morte, né? Mas o direito vai ter que dar um jeito. Vai ter que resolver, porque eu fico, claro, o cara fica pensando, né? Porque isso aí é uma fonte sem fim de dor de cabeça quando todo mundo for mais velho e tiverem outros filhos de outras relações e outras relações, meu Deus do céu. E uma hora vai estourar, porque isso já existe, esses casos vão começar a chegar no judiciário. Uma hora alguém vai morrer desse casal, né? E vão ter que fazer o inventário lá. A gente volta a não muito tempo atrás no reconhecimento das relações homoafetivas entre pessoas do mesmo sexo. Foi em 2010, se eu não me engano, o STF, então, reconheceu, e tem toda uma discussão sobre ativismo jurídico, né? Se o STF pode, mas já existe essa situação. Então, tu tem que regulamentar isso. Antes, como os casais homossexuais que se separavam precisavam proceder? Eles faziam uma manobra, um malabarismo jurídico, e a partilha de bens era realizada como se fosse uma empresa. Sim. Usavam normas do direito empresarial, que eu não sei se ainda era do direito comercial, que depois mudou, deveria ser, que em 2002 teve essa mudança, mas porque existe, o direito tem que fazer malabarismo para entregar o que é de direito de cada um. E dos trisais está se encaminhando, porque já existe. Não tem que fazer, né? Já. Eu queria que tu nos falasse sobre
Questão do divórcio mesmo, que é o que eu acho que deve dar mais problema do casal com um homem e uma mulher, que deve ser o que dá mais problema, ou estou enganado? É o que eu mais atendo, né? A gente não... Eu não tenho, pelo menos no meu escritório, muitos casais homoafetivos que me procuram. Sim. Mas a gente sabe que ter, existe, né? Mas um divórcio gera inúmeros problemas. Porque a lei do divórcio é lá de 77. Antes tu precisava ficar casado para sempre. Para casar com outra pessoa, precisava ir para a Argentina. Inclusive, meu bisavô, pai do meu avô Lucas, um italiano que veio, né, da Itália, parou no Rio de Janeiro, casou, depois chegou em Itaqui, não sei como, isso vocês perguntem um dia para o pai, que talvez ele saiba contar para vocês. E aqui para casar com a minha bisavó, a avó polaca, era Tarsila Calvano, eles precisaram ir para a Argentina. Ah, porque não tinha... Ele já tinha casado no Rio. Porque ele já tinha casado no Rio e não extinguia o vínculo que Deus uniu, o homem não separa. Só o Papa para... Aí só os casos para anulação do casamento. Antes né? de 77 era assim. Antes de 77 era assim. E até 77 também o regime de bens legal era comunhão total de bens. Era tudo, era um só bolo existia só. Tinha os outros, mas ninguém escolhia. Tudo era... Como hoje também o regime legal é da comunhão parcial, mas tu pode fazer um regime híbrido. E as pessoas também não fazem. Porque tem que ir no cartório, tu tem que fazer um documento, que é chamado pacto antenupcial. Então, é complicado. Mas, então, essa questão dos divórcios, ele surge em 77, para direito é novo. Em 2010... deixa de ser discutida a culpa. Até 2010 a gente tinha que provar quem é que teve culpa naquele divórcio. Tu olha nas novelas, até hoje tem que provar, né? A culpa... Não, tu não precisa olhar na novela, tá? Tu olha no dia a dia, até hoje. Tem muitos casos que se leva para o processo informações que não são necessárias. Ainda no o processo, advogado não deve se tornar um instrumento de vingança dos seus clientes. E o advogado... Isso é assim, uma tecla que eu tenho batido muito com os colegas, uma coisa que eu me incomodo bastante, e não é só aqui de Itaqui, eu tenho colegas de direito de Porto Alegre, do Rio de Janeiro e daqui. O advogado, ele é essencial à administração da justiça e não aos interesses do cliente. Então tem que parar com aquela historinha de querer ficar prolongando um processo com inúmeros recursos. Hoje já tem multa, né? Sim. Recurso que é só protelatório. Protelativo. Mas o divórcio, tanto que mudou em 2015 o processo civil, tem agora o código, uma parte só para as ações de família. Trabalhista Cruz Credo. Tá louco. Mas então, ali agora, a pessoa que é demandada, que é ruim também falar em autor e réu, né? Sim. A pessoa que é demandada, ela não recebe mais a cópia da inicial, ela só recebe a data da audiência de conciliação ou mediação. Legal. Por quê? Porque se tu começa a ler o que está escrito muitas vezes ali, tu vai ser tapado de raiva daquela outra pessoa. Já vai bravo para a audiência. Que vai virar uma guerra. E o advogado tem que dar uma peneirada. Mas a gente estava falando da questão do divórcio e já vou lá para os lugares. A dificuldade que eu vejo, 77, 2010, cai a questão da culpa, é que não existe até poderia falar em políticas públicas, ou seria amplo demais, mas falar em conscientizar as pessoas do divórcio. Principalmente quando você tem filho. Porque quando não tem filho, tu divide o que tu tem, tu bate boca, tu briga, vai cada um para cada lado e tá tranquilo. Mas quando tem filhos, quando nascem filhos desse casamento, desse relacionamento, as pessoas não precisam ser amigas, mas um respeito deve existir. Senão quem sofre é sempre a criança. Sempre a criança. E não existe essa conscientização, não existe um trabalho na sociedade sobre isso. Agora até foi com o doutor Luiz Francisco, o juiz da segunda vara. A gente entra com a ação, ele marca a audiência de conciliação e ele encaminha um curso do CNJ e uma apostila do CNJ. Um curso de parentalidade e uma apostila Arte de se comunicar. Então, muito legal, e esses pais devem ler a apostila e juntar no processo certificado do curso.
Tem que fazer o tema de casa. Tem que fazer o tema de casa. Eu já li, já assisti, é muito bacana. Esse juiz, o que está agora aí, o novo? O Luiz Francisco, que é o da segunda vara. Temos Sim. 2, né? O Rami, que é da primeira, pega mais a parte criminal. E o Luiz Francisco, que é da segunda. Ah, legal isso aí. Então, falta um pouco esse olhar. Aí tu chega, a gente está entrando agora num direito em que há necessidade da especialização, porque médico sempre teve, né? Sim, Eu não ia operar minha cabeça num médico que é dos ossos. sim. Mesmo cabeça tem osso. Ou numa ginecologista. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O direito sempre foi muito generalista, mas ele está muito amplo. E hoje é impossível. Não Ou a tem pessoa como. é superdotada, É. ou tu não tem como conhecer toda essa área. Então, é necessário tu escolher uma área para estudar aquela área. Dentro do direito das famílias e das associações, tu pode fazer recortes menores, inclusive, mas aí no interior, aqui não teria como eu reduzir tanto o âmbito de Sim. atuação, porque tu está lidando... O problema jurídico é o menor dos problemas daquela família que se separou. É o menor. O problema mesmo é a parte sentimental. Sim, às vezes deve dar muita briga, né? E a criança lá sofrendo, que não tem nada a ver. Uma criança E sofrendo. usam muitos filhos também, não? Usam. Usam, né? Usam muito, às vezes usam de forma consciente, mas na maioria dos casos de forma inconsciente. Esse uso vai desde o uso dos filhos se sentirem culpados pela separação dos pais, dos filhos terem que escolher do lado de quem vai ficar, dos filhos terem dificuldade no convívio com a outra família, geralmente a família do pai, porque a regra é que os filhos fiquem morando com a mãe, pela cultura, né? A mulher cuida e o homem sustenta. Só que hoje o homem ele também aprendeu a amar os seus filhos de uma forma diferente, não apenas demonstrar o amor através do sustento. Ele também demonstra o afeto através da convivência. Mudou bastante isso aí, Mudou muito. Assim como a mulher entrou no mercado de trabalho, foi esse momento que deu uma girada de chave, o homem ele quer conviver. Pensa, Taco, tu se separa e tu não pode mais conviver com a tua filha. Ah, não, isso aí tá louco. Mas isso é muito comum. É? Isso é muito comum. Tu diz do cara que... A mulher, o Ah, cara sim. às vezes não quer, o cara às vezes não quer. Tipo, não tô afim. Ah, não, tem uns que... Mas a maioria, né? Não tá mudando, ainda é a maioria, mas eu vou te dizer que tá mudando. Pelo menos assim, no meu escritório o que acontece muito? As mulheres que querem que o pai participe mais efetivamente dos cuidados dos filhos, e aí o pai é dessa turma aí que não tá afim. Sim. E os homens que querem conviver com os filhos e as mulheres não querem. Falei, gente, vocês se cruzaram na balada errada. Né? Porque assim, não dá. E tem essa cultura. Teve um caso agora, não me lembro, acho que foi Mato Grosso do Sul, uma cultura ainda no judiciário que a mãe é a melhor cuidadora. Porque a mulher nasce, cresce um pouquinho, ganha uma boneca para brincar e para cuidar, para trocar a fralda, dar mamadeira. E o guri ganha um carrinho, ganha, sei lá, um cavalinho, coisa assim. Então ainda é da cultura. A menina Sofia, 2 anos, foi morta pela mãe e pelo padrasto. Credo. E o pai estava há muito tempo, vários registros no Conselho Tutelar, pedindo para ficar com a filha. Mas o pai está num relacionamento homoafetivo. Então, esse pai tinha 2 barreiras para vencer. O provar que a mãe não era a melhor cuidadora e que o relacionamento que ele vive é uma família como uma família formada por um homem e por uma mulher. E a menina morreu. 2 anos. Eu acho que eu vi esse caso, mas esses detalhes eu não sabia nada, eu só havia a manchete, assim. Nesse caso, eu sei porque pediram para eu falar no... Eu abro, às vezes, dica, né? Para as pessoas me darem dica no Instagram e veio esse caso. Eu ainda não consegui Mas foi por maus tratos? Maus tratos. Né? Maus tratos. A mãe e o padrasto. Tipo o caso do Rio de Janeiro, lá do Jairinho. Jairinho e o nome Monique. dela? Monique. Cara médico. Por quê? A mãe não é sempre a melhor cuidadora. Porque mães não são um ser divino. Mãe é um ser humano, tem defeito também. E às vezes elas são más pessoas. E são capazes de matar os filhos. Teve outro caso aqui no Rio Grande do Sul, aquela da mala. A da mala. Não acharam... Não, a criança da mala acharam. Não acharam o gurizinho do Rio, lá, da praia lá, né? De Torres, Tramandaí. Aquele não acharam. Que também era um casal de mulher. aquele Né? Não acharam o corpo dessa criança até hoje. O da mala é esse da praia.
O daqui do Planalto é o guri que ela enterrou na garagem, né? É isso. O da mala é esse que jogaram na ponte lá e não acharam. Tá, e o exatamente. do Planalto aqui, o que ela enterrou na garagem. Os caras é muita loucura, não? É muita loucura. E o judiciário ainda tem essa visão mais conservadora de que estando com a mãe vai estar tudo ok. E o que as pessoas não sabem muitas vezes é que a Constituição Federal ela coloca uma tríplice responsabilidade no cuidado das crianças e dos adolescentes. É família, Estado e a comunidade, que seria a sociedade num todo. Então, sempre que a gente, enquanto cidadão, tem notícias de que uma criança está suspeita de maus tratos, artigo 13 do ECA, suspeita, não precisa nem ter prova, tu já tem que denunciar, tu vai no conselho tutelar, tu vai na delegacia, mas tudo empaca, porque vai chegar no judiciário, não, mas tá com a mãe, não, mas vamos marcar uma audiência, não, mas eu não sei o quê. E aí... E às vezes o problema é a mãe, né? E às vezes o problema é a mãe. E agora, coincidentemente, né, nós gravando com a Mariane hoje, está sendo julgado novamente o Boldrini, né? Sim. Que é outro caso do menino Bernardo, né? Que é Sim. outro caso. Outro caso. Que bem... foi, mas nesse caso é o pai. É o pai com a madrasta. A mãe era, a mãe, já era morta. Parece que o pai matou a mãe. No consultório. É bem estranho A suspeita. É bem estranho mesmo, né? Porque era uma questão de suicídio, né? Trabalhavam Sim. com a hipótese de Não, ainda suicídio, tá no suicídio. mas com toda a morte do menino, Bernardo, iam reabrir esse caso e eu realmente não acompanhei para ver a história da mãe. Tá fechado parado, ainda? Tá parado, mas há essa suspeita. E aí é o pai. Aí a gente vai pensar assim, tá, mas e aí, né, gente? Com a mãe corre risco, com o pai também corre risco. Pessoas têm filhos e às vezes elas não teriam condições de ter filhos. Exatamente. E elas têm. Então entra o Estado no seu dever de proteger essas crianças e esses adolescentes. Mas aí vai institucionalizar, vai levar para a fundação. Às vezes é o melhor. Não é o ideal, mas é para garantir a integridade física e até emocional, psicológica. Sim, e é legal tu tocar nesse ponto, né? Porque às vezes as pessoas ficam... porque só pensam no lado da mulher e coisa, que não sei o quê. Hoje em dia, muito feminismo, tem gente que fala, né? E aí é legal tu falar isso, né? Porque às vezes o problema está nos dois... Dos dois lados. Acontece dos dois lados, né? Porque o problema são as pessoas, não é nem homem nem mulher, o problema são as pessoas. Eu já fui chamada de hipócrita, porque eu me considero uma mulher feminista. Sim. Aí o feminismo, para mim, aqui não é a pauta de hoje, mas é a igualdade de direitos, possibilidade de escolha. Sim. E eu fui chamada de hipócrita quando eu estava falando de questões de alienação parental, que a maioria dos casos é a mãe que é a alienadora. Sim. E aí me chamaram de hipócrita, que eu me digo defensora dos direitos das mulheres, e aí estou querendo defender pais abusadores. Só que essa é uma bandeira que um lado do feminismo extremo, porque existem os extremos em todos os lados, até nas bandeiras que a gente carrega tem o lado que é extremo, que se vinculam a isso. Não, pai abusador diz que a mãe é alienadora e o judiciário tira essa criança daqui e devolve para o pai abusador. Mas não é assim. Muitas mães não querem que os filhos convivam com o pai. Usa o filho como instrumento de vingança daquele relacionamento que não deu certo. E os pais querem conviver com seus filhos. E esse direito não é só do pai que quer conviver com seu filho. E aí eu falo pro Taco que tem filho, então, filha, e aí é mais fácil da gente perceber. Eu quero estar com ela, eu quero ver ela crescer e se desenvolver. Claro. Hoje em dia o cara nota que os pais são mais presentes, né? São, mas depois da separação, muitos. Já tive... A cidade pequena é complicado da gente falar, né? Mas já tive caso, eu atendo bastante homens também. A maioria do meu público é mulher. De um pai que queria desistir. O processo dele foi em dezembro de 2019, pré-recesso, e veio a pandemia, penso, o processo parou, ele não conseguia ter contato com a criança, o processo não tinha muito o que fazer, a mãe dificultava. E aí ele chegou um dia no meu escritório e disse, Mariane, eu vou desistir. Eu estou indo embora. E assim, não dá mais, deu. E aí era denúncia de Maria da Penha, que era indeferida. Não aguento mais. Cansei. Eu não, mas não faz isso, tu vai
tu vai deixar de ver a criança crescer, né? Não tem como. Não. Eu só quero que depois, quando a criança, eu não vou dizer o sexo da criança, for adulto, adulto agora eu disse, vou pedir para ela te procurar e para te contar tudo o que eu fiz, para te mostrar o processo e te contar o que eu fiz. Nisso, meu escritório ali do lado do Hotel Contursi, todas as manhãs eu tomava café com o meu pai e com o meu tio, com o Antônio. Chega o pai, eu atendi esse cliente cedo, era 8 da manhã, chega o pai gritando no corredor. Filhota, vamos tomar café, não sei o quê. Eu abri a janela, pai, tô atendendo. Isso aqui, eu entendo que tu queira desistir, mas se tu desistir agora, o teu filho não vai presenciar isso. Sim, não vai ter como, né? Então, continua, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas aí tu vai perder todo o acompanhamento, vamos continuar, e aí continuamos. E o judiciário tem a questão da demora também, né? O tempo do judiciário é um, o tempo da vida é outro. E aí que eu digo que o advogado que lida com conflito familiar tem que ter essa sensibilidade, sabe? E é muito difícil quando a gente advoga para o pai. E quando eu advogo para a mãe, eu digo, olha, não, o pai vai ter que conviver. Sim. Não, vamos, o pai tem esse direito de convivência. Num dos teus vídeos do Insta, tu comenta que as mulheres têm medo de sair de casa por ficar sem lar, né, Mariane? Sim. Eu fiquei prestando atenção naquilo ali, que elas ficam meio... Até aceitam algum constrangimento de ficar em casa, passam alguma dificuldade para não perder o lar, né? E não é bem assim, né? Tem essa questão que envolve muito uma violência doméstica, muito violência psicológica. Abusiva, né? Um relacionamento abusivo. Então, as mulheres têm medo de sair de casa ou de se divorciar, porque são ameaçadas que, se saírem de casa, vão perder todos os direitos, inclusive os filhos. Eu vou tirar os teus filhos de ti, nossos no caso, porque tu está abandonando o lar. Isso não é abandono de lar. Abandono de lar, como a gente conversou antes de iniciar a gravação, é tu sair para comprar um cigarro e não voltar nunca mais. E não dar mais apoio para aquela família que ficou ali. Tu pode pedir, inclusive, em liminar, que é algo rápido no judiciário, mas nem tanto, porque o tempo do judiciário é um, da vida é outro. Em liminar o afastamento do lar. Não precisa tu sair com os teus filhos. Às vezes essa mulher não tem para onde ir. Então, depois vamos discutir a partilha desse patrimônio que pode ter essa casa. Mas tu tá morando com um filho, tu procura a Defensoria Pública, um advogado, e pede liminar para afastamento da outra parte do lar conjugal. Sim, e legal que agora tem, acho que dois defensores, né, públicos aqui. Sim. Porque por muito tempo nem tinha. Isso aí deve ter me ajudado bastante nesse caso, né? É a doutora Patrícia Busato e o doutor Rodrigo. Temos 2 defensores agora aqui. E tem os advogados dativos também. Mas, mais uma vez, a questão de um problema do judiciário, né? Um advogado dativo, para assumir um divórcio litigioso, tem os honorários fixados em R$250. Imagina. Todo um divórcio litigioso, que na tabela da OAB, que prevê o valor mínimo, é R$15 mil. Imagina. E o advogado, se não vai aceitar, ele precisa explicar. Ele não pode dizer, não, assim, não tem condição, não quero pegar. Não dá, tu tem que justificar. Eu estar fazendo mestrado me salvou. Porque senão... Antes não paga nem a gasolina que o cara gasta. R$250 não paga nem o psicólogo que eu tenho que fazer. Muitas vezes só para falar dos meus clientes, sabe? Porque a gente fica mal. Porque, como eu falava, não pensava em direito das famílias. Da história, agora eu não entro mais. Sim, eu não posso entrar. Se eu entro, eu me emaranho ali, e aí tem a questão de transferência, Freud explica. É igual médico, né? Não, você vai parar todos os problemas, vai ficar louco, né? Não, só que isso eu preciso fazer terapia para... É o único jeito. É o único jeito. Assim como os psicólogos precisam, né? Advogado de família também. E agora que tu falou, né, nessa parte da psicologia, que é uma área que se entrelaça muito com direito à família, né? Totalmente. Tu tem, assim, algum profissional que às vezes troca uma ideia? Tenho. Lá no meu escritório tem duas psicólogas que atendem ali, que é a Catiele e a Renata. Então, elas atendem, elas usam o espaço ali,
mas vira e mexe a gente conversa sobre alguns assuntos. Legal isso, né? Porque aí já, às vezes sai do escritório e já vai para psicóloga ali do lado. Não costuma. Não costuma, assim. Às vezes acabam indo no outro lugar, assim. Acho que não se sentem à vontade, não sei o que acontece. Mas anda de mãos dadas, porque, né, repetindo, o problema em conflito familiar não é jurídico. Não é jurídico, é emocional. A gente vê em livros, em palestras, assim, exemplos. Um inventário de muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito campo, muito dinheiro, muito gado, muito dinheiro. Tá, estão lá no final resolvendo um monte de herdeiro, aí tem o espelho da vovó. E quem vai ficar com o espelho da vovó? Claro que é um exemplo falado na parte acadêmica, né? Sim. Que ele potencializa, não vai ser um espelho. Mas é isso, são os detalhes e é uma questão sentimental que está ali, impedindo aquele andamento do... Aquele fechamento do inventário, no caso. Isso. E divórcio pior ainda, né? Do que o inventário, porque o divórcio é tudo mais presente, né? Os conflitos, mas o né? inventário também é complicado. Não, claro, porque é mais gente, né? Eu vi que tu comentou num dos teus vídeos do Insta, voltando à parte familiar ali das crianças, que no caso o padrasto ou a madrasta eles podem fazer parte do processo, né? Sim, padrastos e madrastas fazem parte, é a família mosaico que a gente chama. No momento que tu permite o divórcio e que é possível casar de novo, outros atores vão aparecer nessa família. História, né? E aí tem a madrasta e tem o padrasto. E eles fazem parte, podem ir pegar no colégio, podem conviver. Já tem casos assim, eu não quero que o dia que ele esteja com os nossos filhos, ele esteja com a madrasta. Não, mas espera aí. Mas acontece isso aí. Acontece. Mas por que tu não quer? Porque a pessoa oferece algum risco? Não, porque eu não gosto. Falei, tá, mas aí não dá. Não dá. Porque não gostar é muito pouco. Se tu me disser, não, Mariana, ela tem um comportamento que é inapropriado para uma criança, né, pequena, aí vamos ver, só que tu vai ter que conversar com uma psicóloga, pra gente entrar com um pedido bem embasado, né, verificar, não é assim. Recebi esses dias até, gente, eu peço assim, eu não posso, a OAB me proíbe de dar consulta no direct do... É proibido. É proibido. Tá? Tu não pode dar consulta gratuita, a não ser que tu, né, dentro do teu escritório. Então, às vezes as pessoas chamam e eu explico que eu não tenho como dar, né, essa consulta gratuita, que teria que marcar um horário no escritório e tal. E eu sempre ressalto, olha, eu uso esse espaço para tentar tirar a maior parte das dúvidas que chega em mim, é como eu vou criando conteúdo. Mas aí me chegou uma questão, tô separada, a gente tem uma criança pequena, menor de 2 anos, e agora o pai está namorando e a criança está dormindo no meio. Que confusão. E isso não é um abuso? Olha, a cama compartilhada acontece bastante quando os casais são casados. Sim. Então, saindo, tem que ver. Esse casal não pode, obviamente, transar com uma criança na cama, nem do lado da cama, nada. Né? Mas dividir a cama numa cama compartilhada, não vejo, assim, nesse teu relato, tenha uma Só relação. isso não vai, né? Só isso não vai. Vocês estão dormindo como vestido, de pijama. E era o caso do pai dormindo com a madrasta. Sim. Então... Isso tu acha que a criança deve ter contado? A criança não tem 2 anos. A criança não tem maldade, né? Não tem maldade. A criança... Conta sem querer. E a criança fantasia. Não é que a criança minta, mas a criança até, sei lá, aos 5, 6 anos, ela fantasia muito. Claro, ela tem um mundo. Às vezes, tá mentindo. Não tá mentindo, às vezes tá fantasiando. E quando tu tá com alguém buzinando no teu ouvido, tu pode fantasiar histórias horrorosas. Com certeza. Esse é o grande problema que eu acho que, falando da alienação parental, é a pessoa que tu cria, né? Tu cria uma pessoa desde o início ouvindo aquelas histórias. Tu cria uma pessoa insegura, né? E sei lá, deve ser horrível. São as falsas memórias, né? Que vão sendo plantadas na cabeça da criança. Tu vai contando, a criança vai acreditando. Mas existe um movimento
das feministas pela revogação da lei de alienação parental. A lei de alienação parental, ela é de 2010, ela colocou nome em algo que existe há muito tempo, que é tu desqualificar a figura do outro genitor, seja mãe, seja pai, para impedir esse vínculo afetivo que se estabeleça ou que permaneça. Mas há toda uma discussão dizendo que a lei de alienação parental foi uma vingança dos homens, uma vingança à lei Maria da Penha. Tá, então, mas o que a gente tem que fazer? Talvez a lei seja revogada. Não sei o que vai acontecer. Mas temos outros mecanismos para proteger essas crianças. Sim. Foi importante tu dar nome. Aí quem deu o nome é um abusador, né? Richard Gardner, que foi lá a síndrome de alienação parental. No Brasil, a gente nem usa síndrome, porque não dá para falar que é uma doença, não tem CID, né? Mas, então, há toda essa discussão. Só que ali, quem é que está nessa discussão? Ninguém está olhando para a criança. Claro. Fica lá, é a alienação parental contra a Maria da Penha. E quem é que vai olhar para a criança? Sim, enquanto isso tem uma criança ali no meio. Tá aqui, ó, dividida. Um puxa daqui, um puxa de lá. Mas, assim, acontece muita coisa perto da gente que é... Às vezes, tipo, eu tô lendo um romance trágico, assim, não é possível que isso seja real. Não é possível que isso seja... Tô vendo uma história ali... Não, tô vendo que aquilo aconteceu, cara, não tô acreditando, assim, ó, nem... Sim. Acontece toda a questão da exposição da mulher, né? Eu trabalhava bastante com essa questão de gênero, da proteção do direito da mulher, conscientizar a mulher quando ela é vítima de uma situação de violência doméstica. Tem situações assim... Tu falou na Maria da Penha, tu tá atuando nessa área também, hein? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Porque eu desisti do concurso público, voltando agora um pouco para a história, né? Porque eu quero ter autonomia do meu tempo. Hoje eu tenho até um celular, um número pessoal e um número de trabalho. Sim. E se tu trabalha com situações de violência, tu tem que ficar meio que disponível 24 horas. Sim. E eu não quero estar disponível 24 horas. Eu quero ter o tempo para minha filha, eu quero ter um tempo para meu marido, que a gente já se encontra muito pouco, porque ele trabalha bastante. E eu quero ter autonomia sobre a minha vida. Então, Maria da Penha... Primeiro que eu também, quando eu trabalhava mais em Maria da Penha, eu não continuava no processo criminal. Então, eu ficava só na parte da medida protetiva. É o Ministério Público, né? Sim. Que quando vai, o Ministério Público, geralmente o autor da ação, da parte penal, se a vítima representa ou não, mas se quisesse um advogado particular para acompanhar, aí eu passava para outro. Mas tu também trabalha bastante com... Até eu fiz uma colinha aqui do teu Instagram, né? Planejamento patrimonial, que é outra área que é uma consequência da primeira, que é o divórcio, né? E aí, ou a sucessão, né? Uhum. E aí, o que tu... Planejamento patrimonial é minha frase, assim, combinado não sai caro. Sim. O planejamento patrimonial é um assunto que virou modinha. Se a gente vai entrar em Instagram jurídico, virou moda, e muitas pessoas falam nas holdings. Sim. Holding patrimonial. Mas a holding não é para todo mundo. Claro. Realmente é um ótimo instrumento de planejamento patrimonial que pode ser usada por várias famílias, especialmente quando você tem muitos imóveis, que tu vai constituir uma holding com aqueles imóveis. Mas existem instrumentos fáceis de planejamento patrimonial. Um deles é uma previdência privada, um seguro de vida, fazer uma doação, que tu paga menos imposto no caso de doação do que no caso de transmissão por morte. Sim. Então, fazer conta conjunta. Gente, isso nem tá, a gente vai ver, poucos falam em conta conjunta como uma forma de planejamento patrimonial, porque o patrimonial engloba tanto a questão de divórcio quanto a questão de partilha por morte, né, de sucessão. Quando a mãe morreu, e eu digo que a morte da mãe deu assim um giro de chave na minha vida muito demais, assim, que foi que me trouxe para a área do direito das famílias mesmo, tipo, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou trabalhar. Olha só, a minha irmã ainda teve assim, cara, a mãe tá com dinheiro guardado, porque o Luca formava em agosto, eles iam para Nova York. A mãe tá com dinheiro guardado.
vamos ver se a gente consegue tirar esse dinheiro. Só que a gente tinha senha de números, que era o aniversário meu, da minha irmã e da minha mãe. E a gente não tinha as de letras. Pá. Então, o que aconteceu? Esse dinheiro foi para o inventário, a gente pagou imposto sobre o valor que tinha ali e tal. Aí, o que acontece da conta conjunta? Que é algo muito fácil de fazer. Pode dar problema? Pode, porque sempre pode ter conflito familiar. Sempre. Pode. Tu tem uma conta conjunta, mas eu não quero que a pessoa saiba quanto que eu tenho no banco. Não dá o cartão. Faz a conta conjunta. Né? Porque se tu morre, hoje é tudo interligado. Vai comunicar lá e vai bloquear. E aí, quando tu morrer, a pessoa vai ser titular. Ah, Marielle, mas pode dar treta? Pode, porque assim, tu tem uma conta conjunta, tu é segundo dependente, tu teria aquela metade ali daquele valor que seria teu. E talvez tivesse que provar isso ainda. E a outra metade entraria pro bem a inventariar, né? Mas tu consegue movimentar uma conta e gente morrer. A pandemia nos mostrou que a morte é real, né? Que ela vai chegar. Não tem. Para todo mundo. Eu aprendi 1 ano antes, quando a mãe morreu em fevereiro de 2019, que a morte vai chegar. A gente não sabe quando. Então, assim, vamos organizar. Morrer é caro pra caramba. Gente, um funeral é muito caro. É sério. É caro. É sério, é caro. Ninguém tá... E tu tá lá, sabe? Ninguém tá bem nesse momento. Nem que seja uma pessoa mais velha, uma pessoa que esteja passando por um período de doença, como foi a morte do meu avô, que ficou um tempo doente antes. A gente não tá preparado. Sim. Então, é importante ter alguém, já deixar as coisas prontas. Toco, tu quer me fazer uma pergunta? Tu ia perguntar? Não. Eu achei que quisesse. Um outro instrumento de planejamento também aí em caso de sucessão é testamento. E tu não pode fazer testamento instituindo herdeiros. Tu vai deixar 50%, tu pode dispor de 50% dos teus bens. Os outros 50% vão ser divididos entre os herdeiros necessários, a esposa e os filhos. Né? É, chama de herdeiros necessários, que é descendentes, que são os filhos, ou descendentes, filhos em primeiro lugar, em concorrência com cônjuge e companheiro, ascendentes em concorrência com cônjuge e companheiro. Esses são filhos e pais, então herdeiros. 50% do que tu tem, tu pode deixar para quem tu quiser. E tu não precisa dizer, vou fazer meu testamento aqui em 2023, e sei lá, tô com 30 anos, nem tô pensando em morrer, não é meu caso, faço 45, nem estou pensando em morrer. Não, como é que eu vou deixar esse carro para alguém se eu não sei se eu vou ter esse carro? Não deixa o carro. Faz o seguinte, eu vou deixar 20% do meu patrimônio para o taco, 20% para o toco e 10% Pro Gessé. pro Gessé. Então, tu tá constituindo herdeiros e tu não tá deixando um bem direcionado para aquela pessoa. Sim. Tranquilo. Faz por instrumento público. Faz no cartório, que o tabelião vai te entrevistar para ver se tu tá bem, se tu tá podendo exprimir a tua vontade. Se não tá ninguém te ameaçando com um revólver ali. Isso, se essa é realmente a vontade. Eu acho que durante um tempo vocês ficaram no cartório, vocês faziam isso ali, sim, né? testamento, sim. Então tem a entrevista. Mas tem bem poucos, né? Bem poucos. É Eu fiz um só. É. De todo esse meu tempo, eu fiz um testamento e um contrato de namoro. É do tempo. Tu fizeste um contrato de namoro? É outra coisa que é rara também. É raro, mas é bem legal. E é interessante? Combinado não sai caro. Muito interessante. O que acontece nesse contrato de namoro? Se virar união estável, que a gente nunca sabe quando vai preencher os requisitos, então relaciona uma união duradoura, pública, com o objetivo de constituir família. É muito. O objetivo de constituir família não é ter filhos, porque tem casais que não hoje querem não ter querem filhos. ter filhos, mas são uma família. Então, a hora que configurou a união estável, lascou. Não vai ser o contrato de namoro que vai ter salvado um efeito patrimonial. Mas ali tu já pode escolher o regime de bens que tu quer. Se porventura Se, virar no momento que virar uma união estável, eu quero que seja separação de bens. Tá, mas esse contrato, depois que virar união estável, não vale nada. Não. Ele vale pela eleição do regime de bens. Claro Tá. que aí tu já previne, porque Já já previne tá ali. na separação. E tu registra no cartório esse contrato, hein? Eu só reconheço firma, mas dá para fazer por escritura pública, que dá mais segurança, só que é mais um custo. E aí, quando eu fiz, a pessoa não quis. Mas é a primeira vez que eu O contrato de namoro, na pandemia surgiu muito essa questão do contrato de namoro, porque os casais passaram, cada um pagava aluguel. Foram passar a quarentena, que não foi apenas 40 dias, todo mundo achou que fosse. Olha que fome com todos os patrocinadores. Eu pedi desculpa até pros
pros que estão olhando aí, que eu tava no WhatsApp aqui, mas é que eu tava falando com o nosso apoiador ali, ó, o Artesanal Burger ali pro Alice, que ele ia mandar pra nós isso aqui, pra mim, pra ti, que esse aqui é um presente pra Mariana e um hambúrguer aí, da Artesanal Burger aí. Classic batata. Adoro Artesanal Burger. Só que eu não vou abrir esse, guris, porque aí falar comendo não vai dar certo, vai né? dar certo. Não eu vou vai abrir dar aqui certo. só pro pessoal ver aqui. Ó, batata. Gente, o pessoal, aqui, agora eu lembro a Alice. Tem que comer uma pra provar. Quer provar? Não, Alice quer ser youtuber. Aí ela jura que ela já tem um canal, que ela não tem, né? Mas ela acha que ela tem, porque eu gravo os vídeos dela, mas obviamente não divulgo, assim. Tinha que ter trazido ela, então. Aí ela, quando ela viu o programa do pai, mamãe, o vovô é youtuber. Sim, não, eu tava olhando e ela tava comigo, né? O vovô é youtuber. Então ela quer ser youtuber. Aí ela grava os vídeos. Pessoal, esse vídeo eu quero que tenha 100 mil likes. 100 mil likes. Só 100 mil likes, mas essa geração é uma figura, né? Mas o contrato de namoro, então, é uma realidade que, assim, deu um boom na pandemia, quando esses casais foram morar juntos. Eu não tinha me ligado naquela história do aluguel, cara. E claro, e todo mundo encerrado, né, meu? Encerrado, já que vão ficar encerrados, vamos ficar numa ali casa junto, só, né? Vamos ficar numa casa só, mas ó, a gente não tá casado aqui, é o contexto. Então, você fez muito fora daqui de Itaqui. Eu fiz não sei se algum colega fez, mas teve bastante. Que eu lembro lá, apareceu um só, desde que... Mas já faz algum tempo. Faz questão de... Claro, não vou falar as pessoas, mas elas depois casaram, né? Uhum. Mas faz, uns... Sei lá, uns 9 anos por aí. Tá, mas contrato de namoro ou contrato de convivência? De namoro. Era o nome. Esse foi então. Na época eu achei a novidade, né? Mas foi. E depois disso nunca mais. E o testamento é outra coisa mas aí é muito tabu, né? Por causa da morte, né? As pessoas acham que não tá traindo, né? Pensamento cultural, assim. Se eu falar de morte, eu vou morrer. Tu vai morrer de qualquer jeito. Essa não tem. Eu posso estar aqui muito bem. Sim. Muito bem. E sair daqui, ter um piripaque. E até outra coisa que é bom falar, né? Porque muita gente acha que, por exemplo, tu olha os filmes americanos lá nos Estados Unidos, tu pode deixar até pro cachorro a herança, né? E aí, às vezes, os caras vão lá, acham que aqui é igual, né? Mas aqui não tem como. Teve um caso agora, foi no Rio de Janeiro, foi uma pessoa famosa, mas eu não vou lembrar. Que tem os cachorrinhos lá, né? Os cachorrinhos. Só que aí uma pessoa ficou responsável de cuidar daqueles cachorros. Então, bom, já se discute convivência e pensão para os pets, porque já existe a família multiespécie. Sim. Né? E o pet faz parte ali daquela família, ele é um animal. Deve dar briga, né? Fica comigo, fica contigo. Dá. A namorada da minha prima, da Natália, a Carol, ela foi casada antes e tem 2 cachorros. Aí os cachorros, eles têm a guarda compartilhada, só que é a expressão totalmente errada. Porque os cachorros ficam 15 dias com um e 15 dias com o pai e 15 dias com as mães. E esse é um outro guarda compartilhada que as pessoas dão um nó na cabeça e muitos, até juízes, às vezes, se manifestam errado. A guarda compartilhada não é convivência alternada, né? As pessoas acham que vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro, uma semana com um, uma semana com o outro. Não, isso é convivência alternada. A guarda compartilhada é decisão pelos atos dos filhos. Não tem nada a ver com a convivência. Tu comenta nos teus vídeos do Insta que é a responsabilidade dos pais pelas atitudes dos filhos menores, né? Eu achei interessante aquilo ali, né? Sim, isso foi também uma dica que eu recebi no Instagram para eu falar do caso da professora que recebeu um saco de Bombril de presente. Eu vi, cara. E eu pedi para ela, eu não vi isso, e ela me mandou. Gente, mas eu fiquei tão braba. Eu tô no vídeo com uma cara braba, assim. Eu li a notícia. Racismo. Mas não foi aqui daqui isso aí, né? Não. Foi no Rio, não foi? Acho que foi no outro estado até. Rio ou São Paulo? E aí eu fui procurar no site do Tribunal Gaúcho, encontrei uma condenação dos pais numa indenização no âmbito civil, né, e não do âmbito criminal, uma indenização dos pais a R$12 mil pela prática do racismo do filho enquanto não tinha 18 anos. Então, os pais que devem educar os seus filhos, eles têm que ter essa responsabilização. Aí tem muita discussão quando é um envolvimento num acidente de trânsito que causa morte,
uma questão de uma arma dá tiro e também causa morte ou uma lesão. Hoje, o que prevalece é que ambos, pai e mãe, serão responsáveis, independente com quem a criança ou adolescente more, tem a guarda. Não precisa estar morando junto com os dois. Não precisa, porque pai e mãe têm dever de educar. Agora, nos casos mais graves, aí a gente entra na questão da responsabilidade civil. Tu vai, por exemplo, estava com o pai e a mãe quer se eximir dessa responsabilidade. Ela pode ir lá provar uma das excludentes da responsabilidade civil para numa questão mais grave. Todas são graves, né? Porque racismo é muito grave. Inclusive, hoje é dia de alguma coisa, além da síndrome de Down. Hoje é o dia que a gente está gravando, né? Não no dia que vai lá. Eu sabia que era o dia da síndrome de Down. É isso. Mas tem algo de racismo também hoje. Tem, que eu não vi o que é. Eu tenho 2 artigos qualis para entregar na segunda, eu tô meio... Não estou conseguindo acompanhar muita coisa. E olha só uma questão dessa importância de como os pais, mãe e pai, eles levam os seus filhos, né? Especialmente numa idade da minha pequena, da Alice, que vai fazer 7. A gente que tem que mostrar para eles, né, que o mundo é plural. Hoje Sim. A escola pediu, se quem quisesse, com uma meia de cada cor. Para a questão da síndrome de Down, né? E a Alice para mim, ai mãe, mas eu vou com uma meia de cada, vou parecer que maluca, as pessoas vão rir de mim porque eu vou estar diferente. Eu falei, não, minha filha, porque todas as pessoas são diferentes. Sim. Todo mundo é diferente, não existe ninguém igual e ninguém melhor do que o outro. Então, é um trabalho ali que a gente faz na infância, para essa criança crescer aprendendo a respeitar o que é diferente. E eu não vejo... Bom, hoje tudo eu falo, isso é mimimi, isso é exagero, e tem coisa que realmente eu acho que está um pouquinho demais. Mas outras coisas não, a gente tomou consciência agora. Sim. A gente tomou consciência de que isso magoa, essa questão do racismo mesmo, das brincadeiras com homossexuais. A gente foi se conscientizando à medida que foi o tempo passando. Sim. Então, não é mimimi. É pensar o tanto que essas pessoas que estão fora do que a sociedade disse que deve ser, do como deve ser, sofrem. A gente teve em Itaqui agora a primeira parada LGBT. Sim, que foi organizada pela... Até a gente... A Coca teve aqui, ela né? teve aqui, ela foi antes de acontecer. Então, esse público, ele está aí, ele existe. E nós somos todos iguais. Né? Então, parece clichê, mas ainda precisamos falar sobre isso. Uma época que eu batia bastante na questão da Lei Maria da Penha. Uma vez eu ouvi, lá vem a Mariane de novo com esse mimimi. Eu falei, gente, eu juro que o dia que for mimimi, eu vou parar de falar. Por enquanto, não é mimimi. Acontece. Por enquanto, tem que falar. Já há uma conscientização quanto à violência física. Já tem uma conscientização. E mesmo assim, muitas mulheres apanham e são mortas, né? Pelos seus companheiros. Mas a questão da violência psicológica e emocional precisa ser mais trabalhada. Essa aí, e que às vezes é muito pior que a violência física. Destrói. Porque ela pode levar até o suicídio, né? E quem sofre. Tu viu o caso da tua colega lá de Pelotas, que aconteceu essa semana, né? Ela atuava na área, essa que tu atua, né? Ela atua na área de família e também muito caso de violência doméstica. É Laura Cardoso o nome dela. Eu vi as notas de repúdio, que o carro dela, né, foi incendiado na frente do prédio. O carro ficou todo queimado. E, tipo, um aviso, né? Olha, se tu não parar, hoje foi teu carro. A próxima vai ser pior. E a mulher sofre também uma violência institucional muito grande. Porque aposto que se fosse um advogado homem que estivesse defendendo essas mulheres vítimas de violência doméstica, ele não teria o carro dele queimado. Sim. Ela teve esse carro queimado porque ela é mulher e não é mimimi. Tem toda lei recente também, 2021, 2022, da violência política contra a mulher. Sim. Então, a mulher chega... Eu até dei uma palestra no Unipampa que era esse o tema. Lugar de mulher... No lugar de mulher é onde ela quiser. Eu coloco, será... Como a gente vai ficar nesse lugar que a gente quer? Né? E a gente está nesse lugar porque a gente escolheu ou porque a sociedade impôs? Porque eu acho que o feminismo,
para mim, é essa liberdade de escolha. Se a mulher quiser ficar em casa, cuidando da família, dos filhos, e ela está feliz e essa é a escolha dela, eu respeito. Claro. Eu respeito. Eu só digo para ela, olha, peça para ele pagar o teu INSS, já combina como é que vai ficar em caso de divórcio, que tu vai ter direito a uma pensão, né, por um período. Mas se é uma escolha dela, ela tem direito de estar em casa cuidando da família e gerindo uma multinacional. Claro. Se ela quer. Se ela quiser. Se ela quiser. Se ela não quiser. Uma coisa que eu me questionei agora é a questão da maternidade, né? Tem muita mulher que não está querendo ter filhos. E essa decisão sempre recaiu mais na mulher. Mas o homem também tem que participar quando vai ter um filho junto, né? Não vai ser uma produção independente. Aí eu me questiono também, fiz um reel sobre isso. Se a mulher ela não quer ter filho porque ela não quer ser mãe, porque ela não se enxerga nesse lugar de mãe, de ter ali uma pessoa para educar, enfim, ou ela não quer ter filho por ter medo de perder a posição no trabalho que ela já chegou. Deve acontecer muito, né? Acontece. Porque aí tu geralmente não li indicadores para falar. Estou falando de achismo, vozes da minha cabeça. Mas a mulher pós-licença maternidade, ali, aquele período de estabilidade, pode ser mandada embora. Sim. Uma mulher numa entrevista de emprego, tu tem filho, vai ter filho, e quem vai ficar? Para homem, eu não sei se perguntou isso. Óbvio que não. Não pergunto. Não pergunto. Não pergunto. Eu não sei se eu acompanhei, claro, não me aprofundei, mas eu vi uma notícia meio recente agora sobre que agora não precisa, se a mulher quer fazer a... Laqueadura. Isso aí, me fugiu o nome. E antigamente tinha que pedir a autorização do marido, agora não precisa, não é uma decisão. Eu nunca tinha pensado nisso, mas sei lá, né? Gente, isso é esse ano. Pois é, eu fiquei pensando, é delicado, né? Porque eu fiquei pensando, tá, mas do lado do marido, né? Mas aí ele vai ter que se separar, né? Não vai ter escolha se é tão importante para ele, né? O Porchat, não foi agora o Porchat que se separou? Sim, porque ele não quer ter ele filhos, não quer né? ter filhos. É. Só que eu acho que tem que ter o diálogo e a comunicação, mas uma comunicação não é tu achar que tu foi claro. Às vezes eu posso achar que eu estou sendo clara e a pessoa não está me entendendo. Então, tu falar com todas as letras. E aí, tu ser transparente, não vai fazer uma laqueadura escondida. Sem contar pra ninguém. Né? Não precisa dar autorização nenhum nem outro. Sim. Até porque, assim, imagina, o marido tinha que autorizar, mas essa mulher engravida, esse marido some no mundo, e aí? Sim. Né? Para os cuidados de pai, ele se exime. Agora, é um assunto que é bom, que avançou, e tem uma outra questão que uma hora a gente vai precisar discutir no Brasil, a Argentina já fez isso, que é a questão do aborto. Isso é um tema bem polêmico. Bem polêmico, muito polêmico. Porque entra religião no meio, entra feminismo, entra tudo. Entra tudo. Sobre esse assunto, eu me sinto bem confortável para dar a minha opinião, porque é algo que eu já pensei há muito tempo. Sim. Eu sou a favor da legalização do aborto e eu jamais faria um aborto. Ah, sim. Porque não adianta a gente dizer que é proibido e se fazem. E depois, porque fazem. Não adianta. Quando a mulher quer fazer aborto, ela vai fazer. Ela dá A um mulher jeito. rica vai numa clínica Sim. que ela vai pagar, ela não vai ter a integridade física dela em risco. A gente sabe que não tem prisão em clínica de aborto. Sim. Existem clínica de aborto e mulheres fazem aborto no Brasil, diariamente, para quem não sabe. Não é Sim. porque é crime que não é feito. E a mulher pobre vai tomar um remédio, vai enfiar uma agulha de tricô no útero, pode morrer, pode ser presa. Pode morrer, pode ser presa ainda, sabe? E assim, ela não quer aquele filho. Mas tem tantos métodos para não engravidar. Tem, mas não está funcionando. Tem, dão no posto, pílula, camisinha, mas não está funcionando. Isso aí é difícil, né? E eu também, eu acho que eu tenho uma posição parecida com a tua, mas é complicado, porque não adianta, eu sou contra o aborto. Legal, tu vive numa utopia, né? Porque não adianta ser contra a fase. Tu é contra o aborto, aí tu tá numa cidade grande. Aqui em Itaqui tem muita pobreza também. Sim. Tá? Mas aqui a gente não vê tanto quando a gente vai para uma capital, por exemplo. Aí tu passa por uma criancinha na rua,
Se é pequenininha, tu fica com pena, mas tu pode fazer uma cara de nojo. Se é maiorzinho, já tem uns 7, 8 anos, é um menino preto, tu vai dizer trombadinha. Né? Olha o que falaram das crianças lá, os adolescentes da Candelária. Mataram tudo e tá tudo certo, porque é tudo preto e pobre. Né? Então, é horrível matar uma vida... Gente, eu não queria colocar DIU, porque eu achava que DIU era abortivo. Eu achava, pra mim, espermatozoide fecundou o óvulo, já tem um bebê. Já. Sabe? É um girino aquilo, mas pra mim era um bebê. Sim. E até que me convenceram que não, que aí o DIU não é o de hormônio, né? O de cobre, ele impede, não, ele mata antes, enfim. Mas tem que se pensar nisso. Precisa pensar como que vai se descriminalizar, como que vai se tratar na questão da saúde pública, quem é que vai pagar esse custo. Também já ouvi muito, e aí aquela vai sair transando e toda vez que engravida vai abortar. Sim. Tá, vamos pensar sobre isso. Mas e as pessoas estão colocando ali o filho, porque deles a gente não fala? Sim. É difícil, né? Então, é um assunto difícil, mexe com religião. A gente vive num país que é conservador, mas depois que nasce, ninguém tem pena. E ninguém quer ajudar, né? Ninguém quer ajudar. Ninguém quer ajudar. Ou, quando querem ajudar, muitas vezes tem o voluntariado, que é muito legal, e tem aquele assistencialismo que tu quer ajudar, tu quer dar, porque tu quer você parecer superior e bonzinho, meio que para garantir o lugar no céu. Sim. Sabe? Meio para ficar, tipo, de bom samaritano. Olha, limpando a minha barra com tô Deus. limpando a minha barra, mas eu não quero que essa pessoa que eu tô dando chegue próximo de uma condição social que eu tenho, mas eu tô dando, ela tá até comendo. É isso aí. Não, Né? Mas quer isso é um ajudar, mas não quer que assistencialismo. bata na porta. Não, e também não quero que tenha chances, porque aí são as políticas públicas de educação, vem as questões das cotas nas universidades, né? Eu ajudo, mas eu quero que cada um fique nos seus espaços. Então, isso não dá para continuar assim. E eu tenho muita esperança nessa nova geração, sabe? Eu acho que os mimizentos vão... Acho que os mimizentos vão dominar o mundo. Só não dá para ser extremo, né? Não dá para ser muito radical, não porque pode ser exagerado. E tem. Eu vejo mesmo pela bandeira do feminismo, sabe? Sim. Que tem extremismos em todos os lados. Bom, hoje em dia as pessoas não conseguem mais respeitar quem pensa diferente, né? Isso aí. Porque aí se tu me dissesse, Mariana, eu sou totalmente contra o aborto. Sim. Tá bem, essa é a tua opinião, a minha Claro. é essa. Eu acho que esse debate tem que ser amplo, não é a minha e a tua. Sim, até tu falou que tu não faria, mas não tu é a faria. favor. Aí as pessoas já poderiam ter... Se é uma pessoa amplamente a favor, já ia ter julgar assim. Não, mas peraí, mas como assim? Não, eu não faria porque eu sei Claro. como não engravidar. Sim. Né? Eu Não, sei, e é uma posição que tu tem, né? Sim, tu e eu não quer acho... uma coisa pra ti, Não. mas tu acha que deveria... E pra mim é uma vida que tá sendo morta. Pois é. Só que é uma porque vida que ainda não nasceu. E essas vidas que são mortas aí, que já nasceram. é complicado. E aí essas são invisíveis. Mas é os que estão embaixo do tapete social, né? Mas é bem como a gente falou no início, né? É uma hipocrisia dizer que é contra se fazem à vontade. Aí. Fazem. Faz. Eu falei sobre esse tema na turma do secretariado jurídico no Instituto Mix, que era uma turminha jovem, assim. Aí eu sempre tentava trazer uns assuntos complexos para a gente debater. Era uma turma de 8 pessoas que estavam naquele dia na aula. Perguntei quem conhecia alguém que já tinha feito aborto. Todos? Todos conheciam alguém que já tinha feito aborto. Pá, que loucura, né? E era gente que idade, assim? 16, 17, né? 18, aí tinha os mais velhos lá de 20 e poucos. Mas todos conheciam alguém. Falei, tá, gente, e o aborto é crime. E não é isso que está impedindo as pessoas de fazer aborto. Sim. É mais ou menos que o cara ser contra a droga e não adianta ser. Existe. Tá aí, ela tá aí, né? É. Tá Vamos posta. cobrar imposto, né? É. Vamos rechear o bolso do Estado com essa droga, mas aí nessa eu não tenho um posicionamento firme. Mas que é tudo assunto difícil, né? Mas o do aborto eu sou posicionada. Eu vou voltar lá para a causa familiar, porque eu fiquei com uma dúvida. Me dei um banho. Que tu nem falou nisso aí, mas eu fiquei com uma dúvida. Pode. Falamos antes do programa só. Tem muita mulher que retira, entra com a ação de divórcio e depois volta para trás, assim, se arrepende, ou tipo o marido convence.
Tá, mas aí tem a ação de divórcio ou a medida protetiva? É a medida protetiva. Tá. Né? É a medida protetiva. Porque também tem do divórcio, né? Mas depois que tem uma sentença de divórcio, se tu quiser casar de novo, tu vai ter que casar de novo, ou ter uma união estável. Não, mas é a divórcio, medida protetiva. A medida protetiva tem. Tem bastante mulher que acaba indo perante o juiz, que hoje precisa ir, né? Até para ver que aquela mulher não está sendo coagida a essa decisão. Tem muitas, sim, que pedem para retirar. Tem muitas, sim, que retornam para os agressores. E a maioria dessas mulheres retornam porque elas se veem desamparadas. Aí vocês podem me perguntar, Mariane, mas se voltou, apanha porque quer. Como eu te disse e até repito, para que me ouçam também. Realmente pode até ter alguma que apanha porque quer, mas é a minoria. Se tem a minoria. A maioria que pede desiste da medida protetiva pode acreditar que aquela pessoa vai mudar e ela não vai, porque ela vai ter 1, 2 medidas protetivas, pode ter a terceira. Pode se sentir ameaçada, pode não ter para onde ir. Ela era a cuidadora, ela ficava na casa, ela não trabalha, ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, ela tem filho, ela não tem onde ficar. Então, ela se submete a retornar para o agressor para ter o que comer e para ter um teto para ela e para os filhos. Essa é a maioria dos casos. E aí, infelizmente, o pensamento comum é o contrário, que a maioria desiste da medida protetiva porque gosta de apanhar. Tá, mas agora, seguindo nessa linha. Tá. Eles respeitam a medida protetiva? Pois então, geralmente respeitam, até porque só tem um artigo de crime na Lei Maria da Penha. Ela não é uma lei criminal. Tá? Tem um artigo de crime, que é o artigo 23, se não me engano, que é crime de descumprimento de medida protetiva. E aí vai preso. Tá? O cara também é da cadeia. Vai preso. Mas o que acontece? Aqui em Itaqui, eu vejo que a delegacia não tem a Sala das Margaridas ainda, mas tem as gurias que estão fazendo um ótimo trabalho. A Silvia, a Aline. Não tem a Sala da Margarida. Em Itaqui não tem Sala Margarida. Uma sala, Sicredi não tinha patrocinado uma sala para delegacia. Então, depois confirme e me avise se tiver, que faz tempo que eu não vou. Não tinha. Eu posso estar falando a maior bobagem, mas uma vez eu escutei na rádio que a Sicredi tinha patrocinado, iam pintar uma sala lá. Podem ter pintado, mas não tem ainda o selo Sala Margarida. Podem ter feito um lugar melhor. Mas a última vez que compareci com uma vítima, não era. Não tinha isso. E foi tem bastante 2022. mulher que trabalha na delegacia daqui, né? Tem. Eles estão fazendo um atendimento bem bacana, assim, tá bem diferenciado, porque tem essa conscientização maior já na sociedade, né? Mas, em muitos lugares, a mulher, quando quer denunciar que o agressor não está cumprindo a medida protetiva, ela precisa ouvir: mas tu tem certeza? Mas se tu denunciar ele, ele vai ser preso. Mas tu quer que os pais do teu filho sejam presos? Quem que está falando aí? Aí, quando tu vai denunciar Na a polícia, mulher, tu vai na polícia, Tá. tu vai na brigada, porque tem a Patrulha Maria da Penha, que também funciona aqui em Itaqui. Tu vai denunciar que o cara está descumprindo a medida protetiva. Aí a pessoa... Não estou dizendo aqui em Itaqui, mas isso acontece bastante. E talvez aconteça aqui, mas eu não tenho conhecimento. Tá. Não tenho conhecimento daqui. Aí a mulher chega. Cara, para a mulher chegar numa delegacia... Já é difícil. É difícil, porque a gente tem muita subnotificação. Tá? É muito difícil. A mulher chegou, registrou, teve a medida protetiva, o cara tá descumprindo a medida protetiva. Aí ela vai, né? Porque falaram para ela, não, se ele descumprir, tu tem que avisar. Ela vai avisar, aí chega na brigada, na delegacia. Mas tu tem certeza? Mas ele vai ser preso. Mas o pai dos teus filhos, tu tem certeza que tu vai querer fazer isso com ele? Aí, se é uma mulher já totalmente abalada, que sofreu por muito tempo uma violência psicológica, que pode ter sofrido violência física, aí ela vai, né? Vai ficando constrangida, né? Acho que não. E uma outra questão importante, porque essa temática também é um assunto de relevância social, sempre que for fazer uma denúncia na delegacia de violência doméstica e familiar, vá acompanhado de alguém. Se puder ser de um advogado, uma advogada, melhor. Se não puder, vai com um amigo, porque na hora a pessoa já teve coragem de ir. Chega lá para contar, para falar. Tu vai ter que reviver, retrovisor, olhar tudo aquilo que aconteceu. Às vezes tu se perde. Às vezes tu deixa de falar algo. Aconteceu com um cliente minha na época que eu trabalhava mais nessa área. Ela foi sozinha
pediu medida protetiva e a justiça negou, não deu. Aí ela me procurou e ela também queria se divorciar. Aí eu falei, não, mas espera aí, não, tá errado, deixa eu ver como que tu contou, como que tu noticiou esse fato na delegacia. Aí fui com ela, era o mesmo fato, era a mesma situação. Só que aí a gente consegue, estando de fora, sem ter esse envolvimento emocional, que o Toco me perguntou no início da nossa conversa se eu me envolvo, e sim, eu me envolvia, hoje não mais, a gente consegue dar um outro olhar e explicar melhor ali na delegacia para o escrivão o que está acontecendo. Se não puder ser com advogado, eu sei que não é todo mundo que tem condições de contratar esse serviço, vai com uma amiga, com aquela amiga mais descolada, sabe? Aquela amiga que está mais antenada nas coisas. A gente geralmente tem alguém do nosso convívio assim, mas tenta não ir sozinho. Tá. Nesse mesmo sentido, é o que eu vou te perguntar. Tem a história da farmácia agora, que elas usam a palma da mão, né? X vermelho. E funciona? Acho que foi uma grande ideia. É óbvio que ninguém vai fazer um X daquele tamanho, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara vai ver. Né? Foi uma boa ideia, mas não do X daquele tamanho. Entendi. É de tu poder denunciar que tu está sofrendo agressão. Eu vi desse mês, ou do mês passado, que agora os bares, os pubs, os bares têm que ter um mecanismo para que, se a mulher esteja sofrendo ali algum abuso, ela consiga chegar e pedir. Então não seria a cruz vermelha, mas seria alguma forma, um drink, Só que tu tem que colocar isso de uma maneira que o agressor não saiba. Não seria como? Porque pensa se o cara vê aquele X vermelho, vai ficar vermelha a cara da mulher, coitada, né? Então, mas a iniciativa foi isso, de tu poder denunciar de forma discreta. Muitas crianças denunciam, a escola é uma grande parceira. A denuncia que a mãe está sofrendo em casa, né? Sofrendo em casa. Aí a escola chama conselho tutelar, e aí vem polícia, e aí... Como tem muita criança que confessa também que está sendo abusada, né? Muita. Conta para a amiguinha, que a amiguinha conta para a mãe, e a mãe conta na escola, né? A mãe da amiguinha. Isso, a mãe da amiguinha vai lá e denuncia, né? Sim, e muitas vezes não ouvem. Não ouvem. Às vezes não ouvem, não acreditam. Mas é melhor não ouvir? E às vezes não é melhor ouvir. Não, eu digo, para eles é melhor não ouvir, né? Para a escola? Não, a escola está na tríplice responsabilidade na defesa das crianças e dos adolescentes. E a escola, inclusive, ela tem algum crime administrativo, está no ECA. Escola, hospital, por exemplo, chega uma criança num hospital, num plantão, com alguma coisa suspeita. Tu tem que denunciar, tu tem que chamar. Senão, escola e hospitais são... Tem que denunciar, né? Tem que denunciar. Tem obrigação, sim. Dever, né? Dever legal. E também, às vezes, pode acontecer, né? Às vezes a própria escola não... Claro, a escola em si não, né? Mas o servidor lá que trabalha não está preparado, às vezes, né? Ou não consegue identificar, porque a criança, no caso da criança, eu falando, dá bastante sinais, né? Dá. O abusado, né? A criança abusada, claro, ou assediada, ou sei lá, qualquer coisa. Dá bastante sinais, até porque, gente, é uma infância violada, né? E ela vai dando comportamento. Aí diz que tem até as questões dos desenhos, né? Da forma. Tem muitas que começam a se cortar. Ah, claro, isso é um sinal. Se cortar, tu tem que ligar o alerta. Mas acontece muito da criança também chamar ou falar na escola que não aguenta mais ver o pai batendo na mãe. Isso, tu estava contando isso aí. Isso aí também com mais frequência do que a criança relatar que está sendo vítima de um abuso, né, físico ou emocional. E, falando dessa questão de violência doméstica, tem uma outra questão que me preocupa bastante e que eu também já fui chamada, mas aí não foi hipócrita, não me lembro qual era o nome, porque isso já tem mais tempo. Estava a doutora Magali ainda aqui. A gente precisa olhar para o agressor. Não é passar a mão na cabeça do agressor, mas esse homem, ele precisa entender que certo comportamento dele é inapropriado, é inadequado. Porque tem muitos que ainda devem pensar, a mulher é minha, eu faço o que eu quiser. Eu bato, eu mato, eu humilho, eu xingo. E não é mais assim. As vítimas, elas recebem todo um amparo da rede. Sim.
E o agressor não tem esse amparo. Então, enquanto não tratar o agressor, a Lei Maria da Penha é reconhecida mundialmente. E mesmo assim os índices não reduzem. E cada ano é um crime a mais para proteger as mulheres. Tem agora o stalking, tem a questão de divulgação de foto íntima, tem a violência institucional, tem um monte de coisa. Cada dia uma nova. E não baixa por quê? Tem que trabalhar o agressor. O agressor, se não se conscientizar desse comportamento, o ciclo vai se repetir. Pode sair a Ana e entrar a Maria. Sim. Né? Então, É uma questão de educação, né? Educação e mudança cultural muito grande. E agora eu penso assim, quando a gente está no interior do Rio Grande do Sul, né? E aqui no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Itaqui, já está tendo um pouco mais de consciência dessas questões. E no interior do interior. Sim. E nas fazendas. Pra Que essas fora. mulheres não têm nem como gritar, gente. Não tem nem como sair, porque é longe. Nada. Olha, trabalho escravo agora aparecendo. É. E a gente achava, né, que a escravidão era coisa... Não tem mais. E agora, olha o que a mulher está... É recente essa conscientização que a mulher não é um objeto na mão do homem. Não é porque casou que pode fazer o que quiser, né? Mulher é minha. Sim, até bem poucos anos atrás a mulher casava e usava o CPF do marido, né? Exatamente. Tu sabe que eu tento lembrar, eu tenho uma lembrança que a avó tinha o mesmo CPF do vô. É, provavelmente. Mas ela não lembra. Eu peço, vó, cata teus documentos, porque eu quero mostrar que isso existe. A mulher, ela voltava a ser relativamente incapaz com o casamento. Claro. Na época, né, era os 21 anos, completava 21 anos, até porque casou com 21, já estava até passada, né? Porque casava, já estava velha. Mas casou, caso tenha passado um pouco do ponto para o padrão da época, 21 anos. Aí atingiu a maioridade. Casar e se tornava, então, maior, né? Civilmente capaz. Casava, voltava a depender do marido. Não podia trabalhar sem autorização do marido. Imagina. É. Eu lembro, aliás, eu falei CPF, mas nem era CPF, não sei qual era o nome na época. Deve ser o antigo SIC. É, provavelmente. SIC. Provavelmente era Nem isso. me lembrava, mas é SIC. Vai, o pior é que eu sou do tempo do SIC. SIC, tem razão. Eu não me lembro se eu tive SIC. Não, provavelmente ou se já foi não. direto Não, CPF. acho que nós já é CPF. Mas Já, nós modernos. Mas existiu o Mas SIC. eu lembro do SIC. Qual é a sigla? Cadastro? Cadastro, não sei. Eu lembro do SIC em si, era um documento marronzinho, Isso. com as letras. Eu tenho o SIC do meu pai guardado. O documento era bege e a letra era marronzinho. Isso aí. Eu E tenho o número não era 11, né, que nem é o CPF, era menos número, eu acho. Mas não tenho certeza quantos era. Eu lembro do E SIC. tu gente. deve ter presenciado inúmeras vezes, né? Tá aquele fato ali, a mulher denunciou e eles querem passar por arrependido na hora, né? Ah, isso é o clássico. Uns anjos. Perdão, eu não vou fazer mais, é isso aí, né? Vão para casa. É. Tipo isso aí, né? É o ciclo da violência, né? E Vem o fala. arrependimento e na frente do juiz, assim, ó, chega a dar pena. A Globo perde muitos artistas. Vão até vestidos. Aí eu não sei se é uma orientação dos advogados. Ah, tem muito disso também. Né? E eu não quero acreditar que seja isso. Tipo, senta lá, porque aí senta no meio, né? Tá sentado ali do ladinho, aí quando vai ser ouvido, senta no meio, assim, pra dar o depoimento. Cabeça baixa. A cabeça baixa, vestido igual um coitado, mas olha, fica pensando, gente, mas não matar uma formiga. Coitado. Não, mas olha, aí a louca, né? A mulher é louca, a mulher mentiu. Não tem condições essa criatura fazer isso com ela. Mentiu. E o cara chega em casa é outra pessoa. Mas eu não sei se são orientados, porque se isso aí tu me passa que é meio corriqueiro deles, É. assim. Então eu acho que é É o perfil. As histórias são sempre todas muito parecidas, assim. Elas não mudam muito, nem da questão das medidas protetivas, nem caso de divórcio, nem nesse conflito da questão com os filhos, né? Depois da separação. E eu costumo falar, assim, os pais, eles divergem na educação dos filhos até quando casado. Eu não sei o Taco, mas eu divirjo muito do Mário. Ah, acontece, né? Acontece enquanto casado.
né? E na hora que separa, que não existe mais um casal, isso Pior. fica mais difícil ainda. Eu sou sempre voto vencido, né? Mas acontece. Eu fui vencida agora numa questão celular. Pra mim, a Alice não tinha que ter celular ainda, ela não tem 7 anos. É, né? Mas... Ela tem tablet que tem em casa. Aí o Mário Celular. deu um celular pra ela. Adivinha pra quem ficou o controle parental? Pra ti. Pra mim. Coloquei tanto controle parental que eu queria comprar um jogo pra ela no celular dela. Não Eu não dá pra conseguia, não comprar. conseguia comprar o jogo no celular. Mas muito, assim, questão do celular, eu costumo falar sempre para meus clientes, mas isso aconteceu agora, é recente. Questão de doce. Ah, isso aí deve dar problema. Dá muito refri, Alice nunca tomou. Mas geralmente deve dar briga, né? O pai quer dar, a mãe não quer, ou ao contrário. Eu vivo a questão do doce. Eu não tenho problema que ele se coma doce. Mas Sim. eu não gosto que ele fique oferecendo para ela doce. Então eu falo, olha, essas divergências, elas existem enquanto a gente está casado. Assim como a violência também existe enquanto está casado. Tem coisas que a gente vai... Conflito faz parte da vida. Sim. Tem dias que eu me olho no espelho, eu estou em conflito comigo mesmo. Sim. Mas tu tem que saber gerenciar esses teus conflitos. E a questão familiar, então, ela é bastante complexa por envolver 2 pessoas, às vezes 3. É. Quem sabe um dia 4. Bah, aí é... Aí vira... Não sei qual é o nome. Hoje é trisal. É. Daqui a pouco, não sei. Vão ter que inventar os nomes. Aí você rebate muito na monogamia, né? É que no Brasil Monogâmico é para proteger dinheiro, né? Porque Claro. padre não poder casar é uma coisa que eu não entendo até hoje. Qual é o problema de tu ser um homem de fé e tu ter uma família? pastor pode casar, né? A questão da igreja católica é patrimonial, não pode dividir os bens da igreja. Sim. Mas o bem é da igreja, não é do padre. Ajeita. Pastor, acho que a maioria das religiões, o pastor pode casar. Pode casar. Todos que podem, acho que só padre não pode. Aí o que tu vê de padre abusando de criança. Isso é um assunto também que... Outro polêmico, né? As pessoas acham, não, mas é que não. Não, gente, existe. Parem de ser avestruz e colocar a cabeça embaixo da terra, sabe? Viu, Mariane? Existe. A gente falou até agora só da parte prática, coisa. E tu tá fazendo mestrado agora, né? Queria que tu contasse para nós um pouco aí. Pois é. Como é que surgiu aí, como é que começou. E a correria que deve ser, né? Putz, faço em Santa Cruz, né? Sim, e não é perto, né? Solita, são quase 600 quilômetros. Mestrado veio essa vontade lá em 2013. Em 2012 eu dei minha primeira aula no Foco durante a faculdade, formei lá em 2003. Eu não lembro de colegas na faculdade pensando na vida acadêmica. Naquela época, para ser professor, também não precisava ter mestrado, né? Sim. Mas não lembro disso mesmo. Então surgiu esse interesse de fazer um mestrado em 2013. Só que aqui a gente não tem mestrado em Direito, né? Não tinha nem o da Unipampa, que não é em Direito, mas é em Políticas Públicas. É que aqui tem o da Unipampa, que até abriu agora, né? Em São Borja, mas não é em Direito, não é né? em Direito, né? Esse meu é em Direito. Mas aí aconteceu, veio a ideia, eu quero fazer mestrado, mas eu vou ter que me organizar para fazer em outro lugar. Não tinha aula remota naquela época, era tudo presencial. Mas em 2014 eu conheci o Mário, comecei a namorar o Mário. E eu sempre quis ter outro filho. Eu tive o Lucas super cedo, sempre quis ter outros filhos e não tive relacionamentos que desse para ter um filho. Sim. Porque eu já sabia como é que era ser mãe separada e me dou super bem. Sou amiga do Vandré até hoje. Sim. E o Luca tá com 23 anos e a gente até hoje conversa para tratar de coisas do Luca, né? Conheci o Mário, fomos morar junto, casamos, a gente ia ter filho. E aí o sonho do mestrado ficou em stand-by, como diria o meu irmão Christian. Ficou em stand-by, por quê? Eu teria que viajar. Eu quis ter a minha família, eu quis ter um outro filho. Então eu achei que eu ia ter que dar uma esperada para ali se entender que a mamãe vai viajar, mas a mamãe vai voltar. Sabe, eu vou e eu volto. Então, eu fiz o processo seletivo em 2021, entrei em 2022. Em 2021 eu fiz 2 disciplinas como aluna ouvinte, aluna especial, o que é uma super dica para quem quer fazer mestrado, que é loucura. É um volume de leitura semanal de 400 páginas, resenhas, fichamento, seminário, é o mestrando que dá aula. A Unisc, ela tem nota 5 na CAPES. Sim. Ela tem uma nota muito boa, então a nota máxima é 7. USP tem 7. Sim. Então, exigem bastante, mas eu deixei um tempo esse sonho meio de lado, assim, para
cuidar da minha família. Sim. Mas essa questão de cuidar da família, né? Eu lembro, o Luca nasceu, eu novinha lá, não posso parar de estudar, vou voltar para a faculdade, não sei o quê. Voltei, ele tinha 6 meses, estudo. Sempre dá vontade de ter outro filho. Tive a Alice, engravidei da Alice. Não, eu vou ficar 1 ano só cuidando da Alice. Eu vou ser mãe em tempo integral. Eu quero isso. Tive a Alice eu fiz 38 2 dias depois que ela nasceu. Nasce a Alice. Fico 3 meses sendo mãe integral. Falei, gente, isso não é pra mim. Eu amo ser mãe, eu amo estar com os meus filhos, mas assim, não dá só isso, gente. Não consigo ser só mãe. Aí já voltei a trabalhar, abri o escritório em casa e ainda meio que trabalhando, meio generalista, trabalhando no que aparecia. Mas dessa minha vida profissional também eu fui juíza leiga aqui em Itaqui. Eu fui juíza leiga. Acho que eu lembro que tu era juíza leiga. 2 anos aqui. Ali eu tive certeza que eu não quero ser juíza. Eu tive essa mesma experiência aí. E tive essa mesma certeza. Não, Ai, ganha muito. Não, ganha pouco. Deveria. E olha que o juiz leigo, não, que é o juiz dos juizados especiais, né? Não tem a metade da responsabilidade. E ganha muito pouco, né? Na época era uma miséria. Isso que melhorou, né? Antigamente era por acordo lá. 2011, 2012. O meu era por parecer. Isso aí. Tinha que dar os pareceres que aí o juiz homologava, né? Mas essa questão do mestrado foi isso. Então, deu um tempo. Agora, eu não sei se eu vou continuar no doutorado ou não. Porque deve ser o dobro dele. São 4 anos. E tem viagem. Tem a despesa do curso. Eu não tenho um retorno financeiro na advocacia. Eu quero dar aula. Só se passar num concurso não quero federal. Concurso. Pois é. Não quero concurso. E aí tem a questão da dedicação integral, né, nas faculdades. E assim, eu quero muito morar na praia, gente. Eu não quero... quero morar na praia. Já avisei o Mário. Faz 2 anos que eu avisei o Mário. E Santa Cruz é uma baita cidade, né? Agora estou apaixonada por Santa Cruz. Baita cidade. Olha, mas eu vou ter que fazer uma pergunta agora. Faz. Que tal? Essa pergunta estava programada antes de começar o programa. Tá bem. Estava na pauta. E a minha, o Marcelo nem sabe essa pergunta. Ai, meu Deus, sei, medo. Eu até fiquei nervoso. A mãe da Alice. Alice é neta de 2 vice-prefeitos e um vô foi prefeito depois. A mãe da Alice vai entrar na política? Tem esses planos ou não? Tu sabe que eu não sou muito de ficar em cima do muro na minha vida, porque eu acho bem chato pessoa em cima do muro. Eu não pulei desse muro ainda para nenhum lado. Eu não sei se eu vou e eu não sei se eu não vou. Mas ela te atrai? Ela me atrai. Mas eu sou filha de político e a família sofre muito. E eu não sei se eu quero ver os meus filhos sofrendo pelo julgamento que a pessoa, sempre que a pessoa é pública, ela vai sofrer crítica, ela vai ter julgamento e isso faz parte da vida. E se as críticas fossem direcionadas apenas à pessoa que escolheu, mas não é. Respinga para todos os lados. E olha, eu sofri muito na época do processo do pai aqui, que ele ficou inelegível. Sim. Eu já estava aqui, eu não acompanhei nenhuma eleição do pai, eu não morava aqui em Itaqui, graças a Deus, porque assim, eu não tenho sangue de barata. O pai que diz que às vezes tu arruma umas polêmicas, né? Tu posta umas coisas na rede social. Eu posto, eu tenho opinião e eu não estou querendo convencer ninguém a você pensar igual a mim. Eu só estou querendo dizer que, olha, quem pensa assim, eu também estou aqui, sabe? A gente não está sozinho. Mas a sorte é que eu não participei das campanhas do pai. E não era a época da internet, né? Era bem mais tranquilo. Mas eu acompanhei muito... Gente, eu vi o pai aí já na época de Facebook, já nem era mais Orkut, era Facebook. Eu vi o pai postar uma foto do pai, era o pai, o Gil e mais alguém, chamando de ladrão. Sim. Eu até um tempo atrás, eu tinha essa foto, dei um print lá na tela do computador, porque eu queria entrar na justiça. Eu falei, pai, não dá para deixar as pessoas falarem o que querem. Não dá. Ele não vale a pena, deixa, sabe? Mas ele sofre crítica com um programa de rádio dele. Pois é. Imagina na prefeitura. É que as críticas fazem parte. Agora, hoje eu postei no Instagram a questão de mãe de 2 filhos com pais diferentes, né? Isso falar aqui. E muitas mulheres recebem isso como um julgamento. E realmente é. Realmente é um julgamento. Porque a gente recebe julgamento de todo mundo, mas é importante como a gente encara essa situação. Porque ali tem uma pegadinha, né? Porque, tipo,
Só vai ser ofensa se tu acha que é um problema. Como que tu te vê? É. Eu não sei, Se pra ti não é um problema, não vai ser uma ofensa. Talvez por eu ter tido o segundo filho com outro pai já mais madura, mais perto dos 40, isso pra mim não é um problema. Sim. Mas eu ouvi de um namorado meu tá aqui, logo que eu voltei pra cá. Ele não é daqui, nem mora mais aqui. Fui conhecer a família. Tinha o Luca na época com 6 anos. Sim. Aí fui conhecer a família, os pais que moravam lá em Porto Alegre e tal. Os pais eram separados. E o pai dele morava num sítio, perto de Porto Alegre, Lorinha, sei lá, por ali. Fomos lá, conhecemos o Luca junto, né? Comigo. Tu vê, meu pai gostou muito de ti, ele nem se importou de tu ter um filho. Oi? Porque quando tu tem um filho... Sim. Para eu me relacionar com outra pessoa, essa pessoa vai ter que aceitar meu filho. Claro, é o pacote completo, né? Pacote completo. Pegou mulher com cria ao pé e homem com cria ao pé, é isso não que tem temos, que fazer, sabe? Né? Tem muitas que não têm e muitos que não têm. Então, para mim, é uma condição. Assim, nunca tive problema dos meus namorados terem algum problema com o Luca. Nunca tive isso. Mas esse me chocou assim... Meu pai, mesmo tendo filho, te achou bem legal. Mas eu ser legal depende de eu ser mãe ou não ser mãe? Tipo, como assim? Oi? E essa questão de um filho de cada pai... o Mário depois é mato. Porque o Mário disse que eu só faço ele passar vergonha nas redes, né? E olha que eu poupo ele muito. Aí, o Mário um dia me saiu com essa. Não sei quem veio no assunto. Um filho de cada pai. Eu também tenho um de cada. É algum problema? Né? Porque... Sim. Também é um de cada. E se fosse ter mais e não quisesse mais ficar casada contigo, se tivesse ter mais filho, marido, né? ia ter outro. Claro. E sim. Não é problema. O problema é escolher bem os pais dos nossos filhos. É o mais importante. É o mais importante. Eu tive muita sorte de ter tido o Luca com o Vandré, que é uma pessoa incrível, que é meu amigo até hoje. Então, essa foi minha experiência. Também tive muita sorte de ter o exemplo do relacionamento dos meus pais. Sim, que seguiram amigos. Que seguiram amigos e se respeitando. Devem ter brigado para se separar. Eu não sei. Não acompanhei. Sim, a mãe falava. A mãe falava e o pai dizia que não. Falei, cara, não quero saber. Não quero mais você, sabe? Gente, se separaram, eu era criança. Agora eu sou adulta. Resolvam-se. Exato. Então, esse aprendizado e essa experiência com a minha mãe e com o meu pai... E a experiência depois com o Vandré me segurou de não ter tido outro filho antes. Eu pensava, gente, eu tenho que ter um filho com uma pessoa assim. Vou me separar, porque a gente quer que seja eterno, mas... Né? E o Mário é bobo com a Alice? Nossa, tá louco, a Alice vai tirar até as cuecas do Mário. Mas que ele também tinha filho homem, né? Sim, e nós 2 com filhos homens, né? Isso. Agora quem vai mandar é ela? Manda, e já manda até... Olha, manda em todo mundo. Mas então eu tinha isso bem claro na minha cabeça, esse discernimento. Assim, ok, tu quer ter outro filho, mas tem que ser num relacionamento que, se for terminar, tudo vocês vão conseguir, ao menos, conversar. Né? Porque tem uns que a gente realmente termina e não quer mais nem ver na frente, né? Nem do lado, nem atrás, nem em lugar nenhum, nem cruzar. Mas então eu tive muita sorte nos 2 pais dos meus filhos. Tenho um filho de cada pai, com muito orgulho. Parabéns. E sou bem orgulhosa dos pais dos meus filhos. Isso que é importante, né? E sei que que a gente tem uma relação respeitosa. Na formatura do Luca, tava o Vandré, o Mário, o Ricardo, que era um amigo da mãe, enfim. Não, a pergunta final era essa, Toco, tu deixou pro final. Da política. Mas sabe que toda vez que está se aproximando eleição, pleito. Vem esses questionamentos. Mas eu também, mesmo estando em cima do muro, ainda não tendo me jogado para nenhum dos 2 lados. Mas tu é filiado no PDT? Eu sou filiada, mas eu pedi licença porque eu não estou concordando com muitas coisas que estão acontecendo no meu partido, e eu acho que a política a gente não resolve, os problemas da sociedade a gente não resolve com bateção de boca, e sim com sugestões. Tu esteve trabalhando na Câmara, né? Eu fiz um processo seletivo que eu fiquei em 2º lugar, e a Nagiele, que ficou em 1º lugar, teve bebê. Aí eu cumpri a licença maternidade dela. E agora vai ter outro processo seletivo e eu não vou fazer.
Porque se eu ficar em primeiro lugar, eu não vou conseguir dizer não. E semestre passado, que eu tinha Câmara e Santa Cruz, e eu quase surtei. Imagina. Era visita em casa. Mas tá louco, não? E assim, ó, foram 3 disciplinas no mestrado, então foi muito tenso. Então eu resolvi que eu não vou nem fazer. Porque Sim. vá que eu faça o processo seletivo e Não fique vai em primeira, querer. e eu vou dizer, ai, mas eu dou conta. E eu não dou conta. E tá tudo bem não dar conta, sabe? Sim, E impossível outra não ser. questão, que é bom, porque... isso eu já ouvi muito também. Eu ouvi... Aí volta lá pra apresentação, né? E não da profissão. Eu ouvi que eu casei com o Mário por golpe, para dar o golpe do baú. Que eu tive filho para dar golpe do baú. E agora que é fácil eu estudar com o meu marido pagando tudo. Gente, se eu quisesse, eu poderia ser só dondoca. Eu poderia ficar só em casa. O Mário ganha bem, ele poderia sustentar a casa, sabe? Mas eu gosto de trabalhar e eu gosto de ter o meu dinheiro. E já ouvi até quando vou cobrar algumas pessoas, mas olha que eu faço um contrato, meu contrato tem 13 páginas. E eu tenho uma reunião que eu grifo e entrego para a pessoa. E assina. E eu tô cobrando. Eu trabalho de graça para quem eu escolher. Sim. Aí eu fui cobrar. Mas tu tá me cobrando, mas teu marido é rico. Oi? O teu marido é rico. Eu falei, não. O meu marido, ele não é rico, ele é trabalhador. Porque se ele parar de trabalhar, ele para de ganhar dinheiro. Sim. E é meu marido, não sou eu. Eu poderia estar em casa fazendo ginástica, fazendo massagem, que eu também gosto bastante de uma vida de dondoca, mas não apenas isso. Sim. E não, eu tô aqui trabalhando porque eu quero fazer o meu dinheiro. Mas é o julgamento que a gente recebe sempre, né? Óbvio que no caso do golpe do baú, nunca ninguém chegou e falou na minha cara, eu ia né? perguntar se tinha na tua cara. Ai, gente, não, as pessoas têm Zum. não, sempre tem quem conte, né? Tu nunca ouviu aquela clássica que a maioria dos advogados já escutou? Mas eu perdi e ainda tenho que pagar o advogado. Sim, tem que pagar. Isso eu explico. Honorários contratuais são uma coisa, sucumbenciais é outra. E outra, tu perdeu, tu ainda vai pagar a sucumbência se tu não tiver gratuidade para o advogado da outra parte. Que essa é clássica. Que né? essa mas como assim eu perdi e ainda vou ter que pagar? Não, e eu posso pagar só no final? Não, bem. Não pode, porque assim não dá, o processo demora. Então, mas é muito caro. Hoje eu aprendi a cobrar. Sim. Falta aprender a fazer boleto agora, mas já vou aprender também. Eu aprendi a cobrar e, assim, se não quer, tem muito advogado que cobra menos, tem outros que cobram mais e tem defensoria pública. Opção tem. Sabe? Tem opção. O meu trabalho, eu valorizo. Enfim. Sim, outra coisa que eu ouvia muito do casamento, olha, momento agora... Imagina se tivesse só mulher aqui. Mas o Mário é muito mais velho que a Mariane. Eu falei, mas o meu pai é mais velho do que o Mário é mais velho. O pai tem mais idade a mais da Priscila do que eu tenho do Mário. Falei, gente, isso na minha família é normal. Parem de ver pelo em ovo, sabe? Sim. Não vejo problema nenhum. Nenhum mesmo. Assim como não vejo problema nenhum numa mulher mais velha. Essa, sim, sofre muito mais julgamento. Uma mulher mais velha. Teve na França, né? A mulher dele é bem mais velha. Ele ganhou a eleição ou perdeu a eleição? Acho que perdeu agora. Não me lembro. Eu sei qual caso tu fala, mas eu não me lembro se ele ganhou. E a mulher, quando ela é mais velha, ainda sofre muito mais julgamento de andar com uma pessoa mais nova. Mas eu acho que, gente, não é a idade. Sim, ele era bastante diferença, eu acho, né? É assim, é fechar, é cabeça, é conversa, enfim. Mas me surpreendeu a hora que tu falou a idade do Mário. O Mário vai fazer 63 e vai me matar. Eu achei que ele era bem mais novo. Ele não aparenta. Mas tem. É o que eu digo pra ele, tu não aparenta, mas tu tem. Quando me falam também, mas tu não aparenta, mas eu tenho. Então a gente tem que estar se cuidando, né? Porque eu quero ficar uma coroa daquelas, tipo a minha avó. A avó tá... 86 vai fazer em Vai fazer setembro, 86 e dirige ainda os outros que se cuidem. Dirige. Que legal. Dirige. Ela é de 37. E tá com os cabelinhos assim, tudo... O importante é não perder a vaidade nunca, né? Que eu acho que é o principal, né? E tá ativo. As duas coisas. Acho que tem que tá ativo. A minha sogra tem 90. 90. Minha sogra fez 90 em outubro. Vai na missa. Vai na missa. Teve missa pro meu sogro agora de aniversário de falecimento. Não consegui convencer o Mário daí na missa. Eu tentando convencer o Mário e a Alice, né? E a Alice já foi numa missa do aniversário de 90 anos da Dona Léo.
E a Alice, mas é chato, também acho, mas Você lembra quando assim... tu era criança aí na missa, meu? Parece que não passava nunca aquilo. Eu não fui muito, sabe, eu Toco? ia. Eu também não Parece tive essa... que não passava nunca, meu. O Luca não fez primeira comunhão, ele não quis fazer. Foi batizado, a Alice também foi, porque é E hoje tu vai na mais missa cultural. e passa tão rápido a missa. Meu. Tu acha? Hoje passa. Tu vai na missa? Eu vou. Eu não vou. Presta atenção na missa. Eu faço passa tempo que eu muito não rápido. vou. Eu me canso de ficar sentando e levantando. Eu acho isso um problema e Tu tem que interagir na missa, ela passa bem rápido, nos cantos. Tá, os cantos eu E gosto. às vezes tu senta e tem que ficar de pé, aí tu fica de pé, Isso é tem que umas estar 6 sentado. vezes. Isso é umas Não, 6 vezes. Não, o problema é errar, né? Eu fico constrangido, eu fico só eu sentado, e às vezes só eu de pé. Eu tenho um sonho Tá, daí mas aí tu espera pra ver os outros e Pois. copia. Eu tenho Mas sonho... o cara não distrai, né? Eu tenho sonho daí na missa, na igreja católica de Oviário, ali na esquina da praça. Ali. Mas isso Sério, é fácil de resolver. Não foi a tua irmã que foi batizada ali? Foi, Minha né? irmã foi batizada ali. É só ver o horário da barca. E Não sei se vai conseguir voltar no mesmo dia pela barca. E teria que vir por Tem São que arrumar Tomé, um né? amigo lá, argentino, lá e vai. Esse é um sonho Isso é fácil. bem só pegar. fácil. Vamos ver. Então, agora vamos encaminhar por fim. Assim, queria te agradecer aí pela disponibilidade, né? E pelo papo aí, que passou voando, né? Não vou nem dizer o tempo. Eu acho que deve estar quase 2 horas, né? 1h50. Mas, gente, eu nem sou política. Achei, não, a minha vai ser, Mário, 1 hora no máximo, assim, 1h30. Eu tô chegando em casa. A primeira hora passou rápido. Então é isso, a gente queria te agradecer aí pela tua disponibilidade aí, por aceitar nosso convite aí. Foi um baita papo. Boa. Um papo muito legal e temos só te agradecer. Hein? Eu que agradeço o convite. Eu digo, olha, me convidou para falar, eu tô indo. Se convidam para dizer que não, é melhor não convidar. O convite foi de coração. Eu acho muito importante, assim, como eu disse, a gente usar esses espaços que a tecnologia está nos abrindo, a gente pode levar uma conscientização e uma informação para as pessoas em casa. Hoje, com a internet, a gente tem acesso a tudo. Sim. Coisas boas e coisas não tão boas, depende o que tu quer acessar. E o ItaquiCast, então, está fazendo um sucesso de projeto muito bom para a nossa cidade. Parabéns para vocês também, guris. Para o nosso pessoal de Itaqui, né? Se apresentar aí, contar a sua história de vida, né? Essa é a nossa ideia. Tá bom, então, parabéns. Querendo agradecer também aos nossos apoiadores aí, a Alessandro Empréstimos, a Mecatron, a Vicência Cervejaria, o aplicativo Icefome, que nos mandou hoje o do Braseiro aqui, o Grupo Braseiro também, a Eletrosul Energia Solar e a Artesanal Burger, né? Que tá aqui. Nós já entregamos o presente aí para a nossa convidada. Aqui tá as fritas aí, que agora vou ter que comer o resto das fritas. E o Execute Studio, também, nosso estúdio aqui que a gente está gravando, agradecer ao GCE da técnica. E pedir para todo mundo que curtiu aí, dar o like aí e se inscrever no canal, né, que é importante, tá? E era isso, então, obrigado a todos e obrigado pela audiência.